Fala pessoal, tá começando mais um Falador e hoje eu trouxe uma pessoa extremamente especial. Mas antes de falar dessa pessoa, eu quero agradecer o Boticário, Clínica Nogueira e Supremo Fit. São os nossos patrocinadores aqui que ajudam esse projeto a continuar. Muito obrigado. E se você tá querendo manter a sua dieta, tá querendo ser fitness e quer comer um docinho gostoso, Supremo Fit é o lugar ideal para você. E se você tá de repente querendo manter aquele sorriso maravilhoso, que é um cartão de visita para todo comunicador e toda comunicadora, Clínica Nogueira. Lá eles vão cuidar do seu sorriso de uma forma muito humanizada e você vai se surpreender com o atendimento deles. E se você também tá querendo ficar cheiroso, cheirosa, chegar numa reunião e criar uma coisa assim, tipo, diferente, o Boticário em Indaiatuba tem tudo que você precisa para você chegar e causar aquela impressão fantástica. Mas vamos falar daquilo que a gente veio conversar hoje. Eu trouxe uma pessoa extremamente especial que tem, olha, uma história de vida extraordinária. E é um privilégio recebê-la aqui, porque eu vou falar para vocês, assim como impactou a minha vida, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também, que é a Carmen. Carmen, seja muito bem-vinda. Olha, eu tô muito feliz de receber você aqui, porque você não faz ideia o quanto eu admiro e acompanho o seu trabalho Obrigada. através das redes sociais. Um pouquinho distante, mas ali, ó, sempre pertinho, falando, cara, que mulher extraordinária. E quando eu Obrigada. falei, poxa, eu preciso trazer ela pra conversar, porque Aham, você faz tanta coisa incrível faço. e a gente precisa trazer isso para as pessoas ouvirem e ver o reflexo que tem isso na sociedade, né, na Sim. comunidade. Eu gostaria que você se apresentasse quem é Carmen para as pessoas que não te conhecem e até mesmo aquelas que conhecem você, mas não conhecem a mulher Carmen. Talvez conheça a profissional Carmen, que Aham. é de excelência, mas quem é a mulher Carmen também por trás de toda essa roupagem de profissional extraordinário que você é? S Bom, eu não poderia começar esse bate-papo sem te agradecer, né, eu acho que quem está Que honrado aqui isso. sou eu, né, de estar aqui com você, batendo esse papo. Estou muito feliz de estar aqui com você. É sempre uma honra falar com pessoas tão especiais como você, um comunicador, Obrigado. uma pessoa que tem muita luz. Você está dizendo de mim, mas eu também sou sua fã, eu não perco um artigo que você publica lá, recebo seus artigos Ah, que bom. sensacionais. Eu sou Carmen Ajala. Eu costumo dizer que o que me define é ser uma pessoa humanitária. Eu Uhum. penso que a melhor palavra que me representa, que me descreve, é ser uma mulher humanitária. Olhar pelas causas sociais, e não só olhar para essas causas, mas ter um olhar amoroso, um olhar carinhoso, ter empatia pelo outro. Eu acho que se falar da Carmen é juntar todas essas palavras em uma só. É uma mulher que se preocupa com o outro, e eu acho que eu nasci para isso. Meu, sensacional, assim, e eu gostaria de saber, assim, o que te despertou para esse serviço comunitário, essa questão de cultura, de trazer esse trabalho tão humanizado que você faz com todas as pessoas aqui da cidade de Indaiatuba? O que te despertou? Qual foi aquele, nossa, eu quero impactar vidas? Nossa, isso vem da minha infância, né? Eu nasci numa família onde eu sou única filha, são 5 homens e eu de mulher, Uhum. e eu vim de uma família muito simples, né? Muito simples, e a gente morava num lugar muito legal. E de repente meus pais queriam ter a casinha deles, a gente morava com família da minha mãe, e a gente foi para um lugar, meus pais, aquele sonho de comprar casa própria, Sim. comprou uma casa maravilhosa, vamos ter a nossa casa, que legal. E no primeiro dia que a gente mudou para essa casa maravilhosa, a gente descobriu que a gente estava no foco, no coração de um lugar de tráfico de Meu drogas, um Deus. lugar de marginalidade, de criminalidade. O primeiro dia que nós mudamos para esse lugar, já mataram uma pessoa na porta de casa, e era assim todos os dias, todos os finais de semana, então, um lugar que gerou medo. E aí eu era a única mulher, eram 5 Uhum. homens, e os meninos Você tem e 5 irmãos 5 homens? homens e eu de Caramba. mulher. 4 agora, porque um faleceu. Sim. E eu era a única mulher, eu era a que ficava presa em casa, então meus pais tinham muito medo, meus irmãos tinham medo, eu Uhum. ficava trancada em casa, meus pais iam trabalhar, e os meus irmãos iam para a rua, ou iam estudar, ou iam brincar. E eu e os livros e a televisão, Uhum. né. Então como eu não sabia ler, eu assistia televisão. E é engraçado que o que tinha de interessante era os desenhos, Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela coisa e tal, mas eu não sei, de repente eu comecei a gostar muito de assistir programas de balé,
assistir orquestra sinfônica, eu ficava vidrada assistindo programas culturais. Então tinha um programa muito interessante entre escolas, que eram competições culturais. Então eu assistia esse programa, é Proibido Colar, chamava o Proibido programa Colar. Colar Que da TV legal. Cultura, que era competições entre escolas. Sim. A escola que levasse a melhor composição, a melhor música, o melhor grupo de dança. E era um programa na TV Cultura e eu adorava assistir programas culturais. Então eu ficava sentada ali, passava horas vendo esses programas. Depois eu aprendi a ler e fui desenvolvendo. Falei, mas não tem programa interessante de manhã. Então eu pegava os livros da minha Começa a ler. casa e os meus pais tinham muitos livros e minha mãe não sabia ler. Caramba. E o meu pai só fez até a 4ª série, mas eles achavam lindo ter uma Ter estante com livros. livros. Eles achavam bonito. Então, na minha casa tinha muita enciclopédia, muito Sim. livro. Se perguntar algum dia se um dos meus irmãos, meus pais, leram aqueles livros, eu posso te dizer com certeza não. Mas eu posso você te leu? dizer que eu li todos. Olha só que Todas as legal. enciclopédias, todos os livros, estudei. E os meus irmãos tinham que trabalhar para ajudar a família, não se formaram. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero me formar, eu quero ter estudo. E eu peguei todos aqueles livros, terminei o 3º colegial, que chamava naquela época, né? Que hoje é ensino médio. Sim. E eu não tinha dinheiro para fazer vestibular. E eu fiquei 6 meses estudando todos aqueles livros para prestar vestibular. E eu tenho a maior honra. Na nossa época não tinha nenhum programa social. Sim. A gente tinha que pagar a faculdade. Eu sem dinheiro, sem emprego, falei, eu vou fazer faculdade. E estudando aqueles livros, eu passei em 8º lugar na Anhembi Morumbi, onde eu fiz comunicação. Então, sempre a leitura, a arte, sempre me encantou. E assim, como eu disse, os meus pais não eram totalmente alfabetizados, meus irmãos pararam muito cedo de estudar para ajudar a família, mas eu tinha um sonho, né? E entre um sonho e outro, eu aprendi a gostar de arte, de cultura, de ser uma admiradora. Então, o que me despertou foi o convívio, porque ela era minha companhia nas horas que eu tinha que ficar sozinha, e eu morava num lugar onde a gente não tinha brinquedo, a gente não podia brincar com os vizinhos. Então, a minha companheira era realmente a arte, de assistir, de olhar, de observar, de se encantar. Então, foi aí que começou. Que história extraordinária, porque você é de uma geração que o estudo era muito escasso, né? Sim, Era muito difícil, era sim, tudo muito difícil de ser conquistado. sim, muito. E você conseguia, através do esforço, assim, do seu esforço, né? Sim, Da sua força de vontade e da questão da leitura, coisa que você pode ver aqui, eu tenho vários livros sim. aqui que eu Hora que eu gosto e olhei, tudo lembrei mais. da estante lá de casa. E na minha casa tem muito livro, mas eu vou Sim. falar pra você, eu não comecei lendo porque eu gosto. Aham. Era castigo da minha mãe. Nossa. Tipo assim, vai ler o livro. Meu pai assinava Estadão, e o Aham. Estadão mandava diversos livros, enciclopédia. Minha mãe puxando Nossa. assim, como castigo. E eu me apaixonei pela leitura através do gibi. Tanto que toda vez que alguém pergunta como você consegue ler tanto como você lê, começa com o gibi. Começa lendo os gibis e aí vai migrando, começa a ler o livro fininho, depois você vai pro livro. Porque a pessoa muitas vezes vai pro livro mais Eu sou da difícil, época né? que não tinha computador, então Sim. era o papel ao maço, copiar no caderno o que tinha nos livros, e eu aprendi Cartolina, né? cartolina para fazer trabalho. E eu sou daquela geração que, a partir da 4ª, 5ª série, começou a ler aqueles livros da Vagalume, né? Nossa. Então, todos os livros da Vagalume, A Ilha Perdida, Sim. entre outros, eu li todos aqueles livros para trabalho. E aqueles livros me encantaram. E a partir daqueles livros eu passei a gostar de romances. Então, sou uma pessoa que eu gosto muito de romances, de ler romances, de entender histórias. Depois fui lá para Sherlock Holmes, depois fui estudar. Amo. Aqui, ó. Eu Sherlock Holmes. e Amo demais. depois Agatha Christie também, Uau. gostava muito de Agatha Christie. Depois foi para Sidney Sheldon e daí foi para outros livros interessantes. E de livros pequenos eu comecei a ler livros de 2, 3 mil páginas e eu era apaixonada por ler e degustava. E isso me trouxe muito do que eu sei hoje, né? Do que eu gosto hoje. E de conhecer outros lugares, outras coisas através da leitura. Então, eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu gostaria de perguntar, já que você falou que é desse universo da leitura. Por exemplo, você já leu algum livro que se transformou em filme? Já li. Como foi você ler o livro? Péssimo. Você E nem vai depois- terminar de me perguntar, porque foi péssimo. Eu tenho Foi essa mesma péssimo, sensação. foi As pessoas falam, péssimo. nossa, você gosta de Harry Potter, mas não assistiu os filmes de Harry Potter? Eu assisti um.
Só que bastou esse pra eu falar, Pra meu, Meu filho leu todos os Harry Potters e é diferente. O último que eu assisti, muito. que eu desisti de fazer isso, Uhum. foi 50 Tons de Cinza, né? Aquela Filme, coleção. filme é terrível. Gente, o primeiro filme já não desceu. Quando eu fui pro segundo, eu não quis assistir o terceiro, Sim. porque é muito diferente o livro do Uhum. filme. Então eu já assisti, mas hoje eu não faço mais isso, porque é incrível como é diferente o Muito. livro, A os sua detalhes, imaginação, a a tua. imaginação, você viaja na imaginação, Uhum. o encantamento, aqueles detalhes, pequenos detalhes do pegar, sabe? Não tem. Sim. A imagem não consegue transmitir E, a fidelidade da escrita, né? sim, e a sua imaginação é diferente da imaginação do cara que Sim, fez o filme ali, né? Porque ele imaginou de um jeito, você às vezes imagina vai de imaginar outro, de né? outro, É é. muito frustrante. Que bom que não Nossa, sou só eu nesse frustrada. mundo que. Já tive essa experiência e para mim foi péssima. Acho que os 50 Tons de Cinza, quando eu assisti, Foi terrível. fui com meus filhos, e eu já saí do cinema reclamando: nossa, que porcaria! Nossa, não Eu, gostei. eu li 50 Tons de Cinza e assisti os filmes porque eu trabalhava com jovens na igreja e tava uma febre entre os adolescentes esse filme, né? E como a gente tinha um trabalho aos sábados que a gente chamava de Papo do Alto, onde a gente discutia Aham. sobre assuntos circulares, assim, que era do mundo e tudo mais, que tava em alta entre os jovens da igreja, e os 50 Tons tava O lá. Aí auge. eu li os livros. E quando eu fui assistir o filme, eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Os filmes, os livros Gente, têm uma outra questão, assim, muito tem. mais instiga, te envolve. Sim, E o filme sim. era meio que um roteiro meio sem pé nem Nem cabeça, cabeça, tal, a é. direção meio Teve outros estranha. filmes outros livros que eu li, policiais, livros de questões religiosas, que Uhum, a diferença é incrível muito. da tela para o livro, e eu desisti de Então assistir não filmes e sou livros. só eu. Não, não é. Carmen, qual que é a importância das ONGs? Vamos entrar nesse assunto agora. Sim, Qual que é a importância das ONGs no Brasil para a comunidade, para as pessoas? Porque às vezes as pessoas elas têm essa questão da ONG, elas olham assim, acham bonitinho, até porque hoje em dia na internet, na rede social, você ficar vomitando virtude é algo extraordinário. As pessoas não fazem mais as coisas de coração, elas fazem para postar, né? Elas não fazem porque elas estão o interesse genuíno no negócio. Porque eu lembro muito bem, quando eu era criança, que as ONGs ligavam para casa das pessoas para pedir ajuda. Ô, fulano, tudo bem, tal, 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 tal. E eu vi os adultos não atenderem o telefone, desligarem, desconversar. Não, mas já tô ajudando. Mentira, não tava ajudando ninguém, mas já tô ajudando fulano de tal, sim, grande de tal. sim, E era um trabalho muito árduo. E eu vejo que ainda existem essa velha guarda de pessoas que trabalham na ONG, que o trabalho é muito sacrificial. E é sim, pouquíssimo assim, tipo, como eu posso dizer? Tem aquele retorno, não um retorno financeiro, mas o retorno de reconhecimento. sim. Mas ao mesmo tempo eu vejo que quem realmente faz de coração não tá nem ligando é a postagem, é a foto, é o vídeo, que não sei o quê. Eles não se importam com isso. Então eu vejo que é um trabalho genuíno. Então, qual que é a importância desse trabalho genuíno? Não daquelas pessoas que fazem para querer se aparecer, né? Mas o trabalho genuíno mesmo. Qual que é a importância para a comunidade, pro Brasil, assim, a gente mora aqui, né? Então, pro Brasil, como que é esse negócio? Tem importância muito grande? Tem. Antes de falar dessa importância, eu queria falar uma coisa que eu acho que vem antes disso tudo, né? Sim. É, Existem três setores muito importantes, Uhum. né? Que o primeiro setor, que é o governo, né? E quando a gente fala de governo, a gente está falando de governo federal, estadual, prefeituras, né? Uhum. Municipais, que é o poder público, né? Que é o primeiro. Eh, o segundo, a segunda responsabilidade aí de setor é as empresas privadas, que acho que geram negócios, que geram economia. E nós temos o terceiro setor, que são exatamente as ONGs. Uhum. Então, é muito bem dividido. Qual que é a obrigação do primeiro setor? Né? É atender às necessidades do Estado, da nação, com atendimentos básicos de saúde, de educação, de cultura, social. Então, esse primeiro setor ele tem que cuidar das Uhum. pessoas e dos lugares onde elas atuam, da sua qualidade, da sua educação. As empresas privadas geram economia, elas geram os produtos, elas geram empregos, né, para as pessoas poderem se sustentar. Estou sendo bem assim básica na minha Sim. explicação,
né, sendo muito básica. E o terceiro setor? O terceiro setor são as ONGs, né? Não só ONGs, mas quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando de associações, de clubes, institutos, enfim. Qual que é a obrigação? É gerar para as pessoas aquilo que o governo não consegue fazer, não consegue alcançar. Então, a importância ela é muito grande, porque ela vai resolver o problema que o poder, o primeiro setor, não consegue resolver. Em outras palavras, o que seria isso, Carmen? Vamos lá, nós estamos falando de governo federal, lá em Brasília, onde está todo mundo. Ele não consegue enxergar que lá no Pará, os ribeirinhas andam de barco, e de uma comunidade, de uma casa para outra, é meia hora de barco. Em que, para chegar num posto de saúde, é 1 2 horas de barco, e olhe lá se consegue o barco para levar. Nem todo mundo tem o barquinho para andar nos rios, no Rio Amazonas. Que lá em Mato Grosso, de uma comunidade a outra, é uma distância muito grande, que também existe toda uma situação para chegar na educação, numa escola, que crianças levam, às vezes, 2 horas de a pé para chegar numa escola para ter educação, porque a dificuldade de sair de um lugar, de uma chácara ou de um lugar mais precário, é muito grande. E a ONG ela entra exatamente nisso, porque uma ONG ela pode se instalar num lugar de dificuldade. Vamos voltar lá, no Pará. Ah, não tem isso. Como que eu vou botar uma escola no Rio? Como que vai ser isso? Mas levar um grupo de educadores às casas para levar o mínimo de educação, o mínimo de letrado, de ensino, né? Da mesma forma, uma ONG ela pode causar. Olha, a gente tem um grupo de Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG. Eu vou levar a saúde aonde ela não chega, aonde não tem hospital, onde não chega a saúde. Então, eu criar um grupo de pessoas que leve e cuide daquilo que o governo não consegue enxergar. Deixa eu ver se eu entendi. De forma bem simplista, assim, o governo federal seria o pai, provedor. O governo estadual seria a mãe, que está mais em contato ali, acolhendo. E as ONGs seria tipo o irmão mais velho, que está ali para acompanhar, para dar o suporte. Caçula, eu diria que aquele que é o irmão que vai cuidar dos outros. É o irmão mais velho que cuida dos outros. É exatamente isso. É exatamente. As instituições, as ONGs, elas nasceram para suprir uma necessidade de um determinado lugar, de uma determinada cidade, de um determinado bairro, onde a cidade não consegue suprir. Porque para mim é muito mais fácil, vamos falar de Indaiatuba, para mim é muito mais fácil, eu moro num bairro aqui, eu estou vendo aqui, tem muita criança na rua. Só que ali a prefeitura ela não consegue olhar tudo. Né? Ela, por mais que ela tenha monitoramento, ela tenha seus programas, ela não consegue enxergar a real necessidade de um bairro. Essa semana a gente estava trazendo para Indaiatuba uma mulher reclamando de uma árvore que tinha arrancado no parque ecológico. Só que a hora que ela mostrou a câmera, tinha uma tenda um tipo de uma lona, né? E entendendo que tinha alguém morando, mas estava tão escondidinho que era difícil de alguém ver. Eu não sei se tem alguém morando lá ou não, mas é um exemplo. Então, são coisas que muitas vezes, por mais que você tenha fiscalização, você não consegue atender aquela demanda. E a ONG ela veio para isso, para auxiliar, para ser essa mão auxiliadora que entendeu o problema daquele lugar e consegue atender essa necessidade. Então, aquela coisa mais específica, né? Específica. Por exemplo, aqui em Indaiatuba, a gente está num lugar onde o que prevalece aqui é o setor industrial. Mas em outras cidades, você tem o setor rural. Então, o que eu posso fazer para a economia, para ajudar as pessoas que vivem fortalecer, ali, né? Ali só na enxada, no carpir, no plantar, que não tem alguém para olhar o seu filho e tem que levar o filho para trabalhar muito cedo. Então, uma ONG ela pode ajudar com isso. Enquanto os pais vão para a roça, carpir, vamos lá cultivar, eu criar um programa onde eu consiga recolher essas crianças para uma atividade cultural, para um curso de música, um curso de dança, uma alfabetização, um programa de saúde. Então, a instituição, as ONGs, elas de fato, elas nasceram para suprir necessidades locais. Então, elas têm uma importância muito grande de apoio ao poder público. Ela vem ajudar a solucionar problemas que, muitas vezes, o poder público não consegue solucionar. Não porque ele não quer, mas porque ele está longe.
porque ele não consegue enxergar tudo ao seu entorno. Vamos voltar lá, governo federal. O governo está lá em Brasília. Como que ele vai ver que aqui em Indaiatuba a gente tem alguém que montou uma tenda ali no Parque Ecológico? Ele não consegue enxergar isso. Sim. Mas eu estou aqui, eu consigo enxergar que tem um problema e eu posso ir até o local, entender o que está acontecendo e de que forma eu posso te Dar o ajudar. suporte, né, pra E de te pessoa. ajudar, eu não tenho onde morar, como que a gente pode ajudar? Eu não sei o que comer. Então, as ONGs, elas têm uma contribuição poderosíssimas é, é, dentro do seu estado, do seu município. Ela tem um suporte muito importante. E quando eu falo de suporte, eu não estou falando de só ali, eu sou uma pessoa que eu vou ali e vou ajudar. Não é bem assim. Você tem que estar preparado para aquilo que você está ofertando, que você está oferecendo, né? Nós, lá no Instituto Nanquim, estamos participando de uma formação pela Instituto Ambev. E a gente tem encontrado instituições do Brasil inteiro. E é muito interessante que as pessoas das próprias instituições não sabem o quanto elas têm força nas mãos para ajudar, para contribuir. Então, a gente tem encontrado de tudo nesses grupos que a gente participa pelo Brasil, de instituições de todos os níveis, desde instituição que ajuda pessoas que precisam prestar vestibular e não têm condições de pagar um curso de vestibular, instituições que ajudam na alfabetização, instituições que aproveitam lá, quem mora na área rural, vamos aproveitar essas folhas aqui de bananeira, vamos criar joias, vamos criar cadeiras, vamos criar redes, vamos criar artesanato. Eu moro numa zona que não tem nada disso, mas eu moro num lugar que tem fazendas. Vamos pegar esses grãos de café, vamos criar um terço, vamos criar um café colonial, porque até a alimentação ela é cultura. Né? Sim, e você me falando isso, eu lembrei de uma coisa. Há muitos anos atrás, aqui na Indaiatuba, tinha a Igreja do Nazareno, sabe, que Sim, fica sim. ali perto da Unimax? Eles tinham uma ONG ali dentro da própria igreja, Sim, lembro. que não me lembro o nome agora, mas tinha o... Era Anaí, não lembro agora o nome. Acho que era Anaí o Anaí, nome. uma coisa assim. Que tinha um trabalho de jiu-jitsu que tirava as crianças da rua, nos períodos, e dava aula. O mestre que dava aula de jiu-jitsu é um empresário, proprietário da Verdeto, que um cara sensacional, ele trabalha com jardins. Você olha assim, é um cara super good vibe, trabalha com jardim, faz um trabalho lindo. Mas ele era um mestre de jiu-jitsu. E eu lembro que, assim, tinha várias crianças que eram terríveis, que viviam pra rua, aprontando, fazendo um monte de coisa que não devia, que começou a ter aulas de jiu-jitsu ali e viraram medalhistas, foram Sim, competir fora do país, sim. algo assim que eu falei, uau! Porque eram crianças que, se você olhasse na rua, assim, você falava, isso aí não tem futuro, Você pode não. mudar a vida de uma pessoa. A gente conhece programas que trabalham com idosos, que trabalham com crianças, com jovens, com deficientes. Tem um trabalho incrível em Campinas, que eu costumo dizer, que são uma instituição que ela participa de campeonatos de dança, ela participa de corais através de deficientes. O Que coral legal. deles é de cego. O Uau. grupo de balé de cadeirantes, pessoas com limitações, eles têm um trabalho incrível, né, aqui na cidade de Campinas. A gente conhece grupos de tradições e de matrizes africanas que tem escola de moda, Que legal. que faz moda africana através de resíduos, de restos de tecidos, são coisas assim, incríveis. Então, você pode gerar renda, você pode gerar emprego, você pode gerar educação, você pode gerar atletas, você pode gerar artistas através de um trabalho de uma ONG, um trabalho de um terceiro setor. E quando a gente fala, não, eu vou chegar lá, vou fazer, não é assim. Uhum. Tem uma Você preparação, tem que né? estar pronto para aprender todos os dias a montar um projeto, porque para você buscar recursos públicos, você precisa fazer um projeto, você precisa aprender a captar recursos, você precisa prestar contas. Então, não é uma coisa assim, vamos dizer, de uma pessoa que, eu acho bonito, vou vender, que nem se você falou, todo mundo quer fazer, porque Aham. quer aparecer no marketing, não é marketing, é muito mais do que isso, né? É muita É salvar responsabilidade, né? vidas, é uma responsabilidade de salvar vidas, como você citou aí, as crianças lá que ficavam na rua, de repente foram fazer jiu-jitsu, se transformaram em medalhistas. Você transforma vidas, Muito. muitas vidas, né? Então, a tua responsabilidade é muito grande, porque você tem que fazer pesquisa. O que está acontecendo agora que eu posso trazer de novo para ajudar essas crianças? Como eu posso ocupar essa criança para que ela não vá para as drogas? Como que eu posso ajudar essa mulher que se aposentou, está depressiva porque não tem o que fazer? Que tipo de atividade eu posso levar para esse idoso que hoje chega na terceira idade
e é meio que excluído, porque os seus filhos têm as suas famílias agora, e ele está ali depressivo porque ele se acha inútil. Como que eu posso contribuir para a mudança de vida e para essa pessoa entender que ela é importante, que ela é uma pessoa que tem muito a ensinar e tem muita experiência para compartilhar? Então, a instituição de terceiro setor, ela tem uma responsabilidade muito grande de transformação de vida. E transforma mesmo, né? Quando eu já fiz parte da Jocum, né, que era um ministério evangelístico, e a gente se vestia de palhaço para instituições de caridade, em lares adotivos não, né, em lugares que tem as crianças para adoção, né, que estão em perigo e tudo mais, que Sim, ninguém sabe que eles estão lá. Já fomos também em hospitais e era incrível o impacto que a gente gerava, porque assim, a gente entrava eu me vestia de palhaço, eu entrava de palhaço, só que eu tinha que ser escondido, porque as crianças choravam se visse eu indo embora. nossa, Então, que é era uma, uma uma coisa. Porque ninguém dava importante. atenção. Então, se eles estivessem ali 2, 3 horinhas ali com alguém dando atenção pra eles, eles não queriam que fossem embora. Então, Sim, a equipe orientava a gente: ó, vocês vão fingir que vocês estão descansando um pouquinho, só que vocês vão embora escondido, porque senão as sim, crianças vão chorar. E aquilo doía na gente, de olhar e falar: sim, puxa vida, mas é, como assim? Não, é porque, tipo assim, pra aparecer outras pessoas pra fazer isso que vocês estão fazendo, é 6 meses, 4 meses. E sim. desde lá é só a gente aqui. Então era algo que a gente olhava e falava, puxa vida, mas como que é? Porque pra nós é tão bom pra a gente sair livre, mas a gente não faz ideia O a quanto é importante. transformação pra Você está eles. falando isso, eu estou lembrando da minha filha, que há 2 anos foi fazer missão no Pará, né? No Uhum. primeiro momento, a gente, uau, né? No Pará, meu Deus do céu, né? Sim. E quando ela foi fazer missão no Pará, a gente ficou um pouco preocupado, né? E quando ela chegou lá, que ela mostrou a primeira foto, eu quase tive um infarto, porque não tinha chão, era só o rio Amazonas, né? Caraca. E ela foi visitar os ribeirinhas, e a distância de uma casa para outra era enorme, né? De um lugar para outro. E aí o que ela falou, né? Olha, é uma vez por ano que a gente vem ver essas famílias, é E eles pouco. estão todo dia lá. E é assim, de um lugar para o outro é muito distante para você visitar essa família, ver a necessidade dela, a estrutura dela. Então você entrava muitas vezes numa casa aqui em cima do rio, que é Uhum. de madeira, e não tinha estrutura, era uma rede para a pessoa dormir, uma ou outra panela pendurada na, na parede de madeira e sem condições básicas. Então, o banheiro era um quartinho de madeira com buraco no chão que caía no rio, que era o mesmo rio que você pesca, que você Sim. come, né? Não tem bar do lado, não tem médico do lado, não tem vizinho do lado para te dar se dá uma dor de barriga. Uhum. Então, olha a dificuldade Muita. da pessoa, de uma instituição, de um grupo de missionários, e vamos falar aí do terceiro setor, porque missionário faz parte do terceiro Sim. setor, de chegar num lugar como esse, de ajudar. Olha a importância que é essa visita para essa família. Absurdo. É gigante a Uma vez importância ele tem que disso. esperar um ano, esse determinado grupo, ir visitá-los e levar pelo menos um abraço, uma palavra, e a alegria dessas pessoas em receber. Muita. E aí ela comentou: ah, a gente chegou lá nesse lugar e cada vez que a gente chegava, todo mundo queria dar alguma coisa, mas ele não tinha o que dar. Então era o peixe que ele pescou ali no rio, lá fora, Sim. que para fazer com um male-male, um arroz o pouco que se tem, eles queriam dividir. E às vezes a gente tem muito aqui E não quer. e não quer dividir. Então, Verdade. olha o quanto você aprende conhecendo essas pessoas e vendo o que você tem. Você olha para um lugar como esse e você fala: poxa, eu sou muito sortudo com tudo que eu Muito, muito. tenho. Você tinha noção Porque, disso, Ricardo? Dessa coisa gigante, chega a ser absurdo de poderoso que é, né? A questão do terceiro setor e toda essa questão da transformação de vidas que tem através de pessoas comuns, porque sim, muitas são delas pessoas são comuns. pessoas só com força de vontade, Sim, né? Não tem sim. uma preparação assim. Eu acredito que é dom de Deus. Pessoas que têm essa preocupação e essa empatia, não é, Ricardo? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu juro, é a primeira vez que eu tô tendo uma aula de literalmente como funcionam esses setores, porque a gente imagina, mas a gente não tem ideia como que é realmente a setorização, né? A gente não tem, quando as pessoas acham, né, como funciona cada setor, as pessoas acham que é muito longe, mas está do lado. Sim, Tá do lado. Então, sim, igual você mesmo disse, Douglas, que é a questão da ONG, da própria Nazareno, que tava lá Sim, tirando, era uma coisa tão distante para muitas pessoas, onde se tornou realidades para muitas pessoas. Aquelas crianças, igual você mesmo disse, que criaram medalhistas, foram medalhistas e tudo.
Hoje, com certeza, aquele professor que era um jardineiro, né? Ele ainda é, viu? E que é mais jardineiro, deve estar numa alegria danada por ter feito Contribuído, né? formadores de homens, né? Foram formadores de homens, de Sim. mulheres, indiferente. Então, isso é uma capacidade em que realmente as ONGs funcionam. É verdade. Muito. Há 20 anos atrás, a gente começou um trabalho social lá no Jardim Morada do Sol, trazendo crianças para fazer. Meu falecido marido tocava e gostava muito de música. Ele também era dessa pegada com você? A gente começou juntos, né? A gente começou Nossa, juntos. você me conta um pouquinho disso. Quando nós chegamos em Dayatuba, eu fui convidada, eu sempre fui muito católica. Que ano você chegou em Dayatuba? Porque você Cheguei falou que era em de São Paulo, né? 2004, Caraca. comecinho de 2004 eu vim, e eu sou uma pessoa que sou muito elétrica, Sim. e eu vim cuidar de um irmão que estava doente. O irmão seu. Meu irmão estava doente com doença de Chagas, ele tinha ido pescar lá no Mato Grosso e Sim. voltou com doença de Chagas. Caramba. E eu vim cuidar dele, porque meus filhos tinham vindo passar férias com ele. Ele falou, poxa, eu tô doente de cama e os seus filhos estão aqui, quem vai cuidar agora? Eu vim correndo cuidar dele e dos filhos, né, Sim. que estavam passando férias com ele. E eu acabei ficando, e aí a vizinha da frente me vendo lá, né, falou assim, poxa, não sei o quê, eu vi ela chegando com a camisetinha da Pastoral da Criança, e a gente começou a conversar, falou, você não quer participar? E eu vim participar, e fui participar com ela da Pastoral da Criança, comecei como voluntária, e fiquei 10 anos até ser capacitadora, que é aquela pessoa que treina os voluntários. Sim. Eu cheguei a esse trabalho. E aí a gente começou a ver a criançada na rua. Eu falei, meu Deus, a Pastoral da Criança atende só até 6 anos, está errado isso, por quê, né? E esses outros que estão aí, começou aquela coisa muito no parque ecológico, de pessoas oferecerem drogas. Eu passava por ali, via aquela criançada sendo aliciada. Eu falei, tá errado. E eu virei para o meu marido e falei, olha, eu passo todo dia ali e eu tô vendo ali na Rua 9, esquina ali, meu irmão morava na última casa antes do parque. Eu falei, tá errado isso. Ele falou assim, poxa, vamos chamar a criançada, vamos dar aula de música. Ele começou a ensinar música para as crianças, o coral, né? A gente começou, de repente a gente percebeu que precisava de um reforço escolar, de repente a gente entendeu que precisava de teatro, de repente a gente começou com uma ONG, a gente começou a fazer o trabalho dentro de casa, Meu Deus. atendendo crianças carentes. Às vezes, vocês estão loucos, essa criançada aí na casa, dá um perigo. E eu nunca tive medo de pôr as crianças em casa. No primeiro mês que nós começamos esse trabalho, a gente começou com 6 crianças. Em um mês tinha 30, em 3 meses 80. Meu Meu Deus. E a gente começou esse trabalho lá na Rua 6 da Uau. Morada do Sol. E a gente começou um trabalho social de Na casa do seu irmão. Na minha casa. Aí Porque você não até morava em... Você já veio pra cá. eu vim para cuidar do meu irmão, mas aí depois acabei ficando e aluguei uma casa e fiquei aqui já entendi. direto. Já fiquei de meu irmão, a esposa que estava fora voltou. E o seu esposo comprou a Totalmente. viagem toda, tipo, bora e vamos. Porque ele já, esposa é esse, que ele hein? já trabalhava comigo na Pastoral da Criança, ele Sim. tinha as mesmas visões que a minha, e ele também sempre gostou muito de criança. Mas mesmo assim, a gente falando de uma dinâmica de um casamento com filhos e tudo mais, essa questão, né, Ricardo, de, pô, tá morando numa cidade, não, sentir de ir. Caraca, isso é extraordinário. São poucos casais que são tão conectados assim, de tipo assim, Sim. não, você sentiu, bora, vamos fazer, vai e Olha, seja o que Deus quiser. não é o tema da nossa conversa, Uhum. mas eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho uma palestra que eu dou e eu falo que Sim. eu sou uma mulher privilegiada, porque toda mulher, quando ela quer se casar, ela sonha com o marido ideal, né? Uhum. E eu tive a oportunidade, o privilégio de ter o marido ideal muito mais do que eu pedi a Deus. Então, Uau. meu marido, ele sempre apoiou tudo aquilo que eu sempre falei, ó, acho que isso vai ser legal. Ele, não, vamos fazer, vou te ajudar, vamos lá. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tive um marido que sempre foi parceiraço Que e legal. sempre abraçou tudo aquilo que eu trazia, que eu falava. Vamos tentar, vamos fazer juntos. E quando eu cheguei para ele em casa, preocupada, poxa, passei ali no Parque Ecológico, vi uma criançada na rua, os caras com droga vendendo ali, aqui no meu coração palpitou, coração assim. Ele falou, e a gente foi conversando até ele falou, poxa, vamos começar a convidar essas crianças aqui para vir na garagem de casa, a gente põe uma cortina ali para o pessoal não ficar olhando, e eu vou ensinar música para essas crianças. E ele começou a ensinar o canto coral, a gente começou com coral, depois fomos para o reforço, teatro, e aí a gente começou um trabalho social com a criançada de rua. Então, a minha experiência como ONG começou aí. Só que antes disso, e eu acho que é da onde vem a minha experiência, Sim. com 13 anos eu fui para uma igreja, uma vizinha me convidou, porque eu ficava muito presa em casa. Uhum. Minha vizinha, poxa, você fica muito presa em casa, eu estou participando de uma igreja aí, você não quer ir comigo? Eu sou do grupo de casais. Eu falei, vou.
E eu me apaixonei. Eles se afastaram, porque o esposo dela ficou doente, e eu continuei. E em menos de um ano eu já era coordenadora do grupo de adolescentes, Que depois fui para o legal. grupo de jovens. Então eu acabei com essa experiência dentro da igreja, aprendendo um pouco de como trabalhar com jovens, com crianças, como gerar dinâmicas, como envolvê-los. Então eu já tinha essa experiência de trabalhar. E aí eu também tinha essa vivência com a pastoral da criança, que me deu muitos treinamentos, muitos encontros, muitas capacitações. Então, somado à minha experiência de adolescente e jovem, com a experiência que eu adquiri da pastoral da criança, a gente trouxe tudo isso para dentro de casa e falou: vamos fazer isso aqui nós. Vamos fazer a diferença. E aí a gente começou a trabalhar com a garotada, e aí começou a minha experiência. Mas entra naquilo que a gente falou lá atrás. Trazer um sonho para dentro de casa, ele só é um sonho se ele tiver o pé no chão, né? E aí a gente começou a fazer pesquisas, como fazer? Porque eu não posso pôr criança aqui na minha casa. Como que é a lei para isso? Senão vai falar que eu estou aliciando também. Sim. E a gente foi se formar, a gente foi estudar, a gente foi visitar outras instituições em outras cidades. Então a gente foi para Suzano, a gente foi para São Paulo, Na época que Piracicaba. você começou, quem que era o prefeito da cidade? Reinaldo Nogueira. Ah, era o Era o Reinaldo Reinaldo, era o Reinaldo quando a gente começou. Sim. 2004, 2005, né? É que eu não me recordo. Eu achei que talvez fosse o José Onério já. Foi, não passei lembro. pelo José Onério também. Ah, E aí a gente começou a fazer cursos, a gente começou a visitar ONGs, falou assim, não basta fazer curso, sim. a gente precisa ver a prática. E a gente foi humilde de falar para ligar para instituições de outras cidades, falou, olha, a gente está querendo começar um trabalho, mas a gente quer começar a fazer as coisas certinha, como funciona, podemos te visitar? As ONGs abriam as portas, mostravam como eram os trabalhos, como era a parte administrativa, como era o financeiro, como que eram os programas, como se faziam projetos. E a gente sempre, desde que começamos, a gente sempre foi se atualizando. Quando foi 2008, 2009, eu vi um anúncio no jornal, na época era o Tribuna, que tinha aqui, Nossa. que ia ter um curso sobre projetos do governo federal em Salto. Eu falei, eu sou muito ousada, eu vou lá em Salto fazer isso. Itu, vou lá fazer esse curso lá em Itu. Quando eu cheguei, era um curso do Ministério da Cultura para pontos de cultura. Legal. E era um curso intensivaço, de 2 dias. Eu falei, vou fazer esse curso, vou vir aqui, fui de ônibus e tal. E aí eles me ensinaram como que eram projetos pelo olhar do governo federal. E daquele curso eu fiz um projeto. E a partir deste projeto, eu fui me especializando na primeira pergunta que você fez quando a gente começou aqui, em cultura. Que legal. E aí eu aprendi a fazer projeto cultural neste curso. E daí eu comecei a fazer vários outros projetos, implantar projetos dentro do trabalho que a gente fazia aqui. E depois, em 2010, meu esposo faleceu. E no meio de um trabalho, a gente tinha conseguido um apoio do governo estadual de São Paulo, um convênio, onde eles mandaram uma verba para a gente incrementar o trabalho aqui. E eu não sabia mexer com o financeiro. Falei, meu Deus, o que Era eu vou ele que fazer? fazia? Ele que fazia o financeiro e eu articulava as atividades. Os professores e tal. E aí eu cheguei para o governo federal, falei, olha, meu marido morreu e eu tenho 10 dias para apresentar, eu não sei fazer isso, porque ele que fazia, eu não sei o número da conta, eu não sei o extrato bancário, eu não sei a senha, eu não sei nada. E a pessoa do governo olhou para mim e falou assim, olha, eu sinto muito, meus pêsames, mas você tem 15 dias para entregar o relatório, e como você vai fazer, eu não sei, mas a gente precisa, porque vocês receberam o dinheiro, você tem que Frio prestar assim? contas, frio assim, Meu Deus. você vai ter que prestar contas. Então, eu juntei o pessoal que trabalhava comigo lá e a gente foi aprender, a gente foi estudar e a partir daí eu aprendi a fazer gestão de instituição. Na marra. Na marra. E depois que eu prestei conta, eu fui estudar. Eu fui aprender e fui me capacitando, e fui treinando e fui me especializando. E hoje eu trabalho no Ministério da Cultura como parecerista do Ministério da Cultura, porque eu não parei. Mas A partir daí eu fui estudando, fui me aprimorando, fui entendendo a funcionalidade do que era gerir uma ONG, do que era administrar uma instituição, do que é criar projetos, do que é prestar contas, do que é voluntariado. E eu fui buscando informações para que a gente tivesse o pé no chão, no que não errar mais. Mas, Carmen, tem alguma coisa na sua vida que não foi no modo hard, não? Porque até agora, tudo que você tá me contando, eu fico tipo, uau, tipo, tudo no modo difícil, não teve nada assim que Não. você fala, não, vou botar no modo aqui, amadorazinho aqui, só pra gente dar uma descansadinha. Foi não. tudo nessa pegada. Tudo na pegada de na raça. Uau. De na raça e aprendi. Se você me falasse, eu fiz
algum curso, alguma coisa, não. Foi Alguém já falou que tudo... você é extraordinário? Porque eu vou falar. Ah, Né, Ricardo? Eu vou falar. Eu vou Eu falar. tô Você é impressionado. extraordinária. Eu tô aqui ai, impressionado porque, assim, obrigada. pelo tudo que ela falou, já começa pela parte da ONG, né? Sim. Que ela veio pra cá, foi colocando 6, depois 30, depois 80 pessoas. E aí eu penso, isso aí também é um chamado de Deus também. Amém. Muito, Eu muito. creio, Isso é um eu chamado de creio, Deus. eu Isso é Deus creio. tocou no coração dela para poder tirar. Eu falo isso porque eu sou de Minas e lá as igrejas lá é muito isso. Tem a questão dos encontros, lá tem muito, tem lá, por exemplo, chamado o EAC, que é Encontro de Adolescentes com Cristo. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu senti um pouco que era um pouco só mais para adultos. Tinha poucas igrejas que realmente fazia esse trabalho. E aí a gente vê essa pessoa extraordinária, igual você tá falando, fazendo todo esse trabalho desde 2004. Você tá É doido. muito Tem tempo. que parabenizar mesmo. Obrigada. Eu E acredito. hoje eu só pego nessa pegada de igreja, hoje eu faço um trabalho com idosas de economia criativa. Então, Que o pessoal, legal. o que é economia criativa, Carmen? A gente faz um trabalho de reaproveitar tecidos descartados pelas fábricas aqui da cidade. Sim. A gente faz bonecas, a gente faz artesanato, a gente Uau. faz roupas, a gente ensina a mulher a costurar. Isso é economia criativa. A gente ensina a mulher a customizar. Olha que loucura, Carmen. Semana passada eu entrevistei a Gabi Tavares para falar sobre feminilidade. E aí, no programa, a gente falou sobre a mulher, ela ter essa essência, que muita gente fala que é sexto sentido, mas é a questão da sensibilidade de ver o mundo. Sim. Porque o homem, ele olha, a mulher, ela enxerga. Sensível. É diferente a questão. Sim. E aí, hoje você está trazendo esse conteúdo extraordinário. E essa semana aqui eu conversei com um líder religioso para falar sobre a importância da comunidade, da igreja dentro da cidade. Porque eu, por exemplo, eu aprendi a cantar, eu aprendi a tocar na igreja. Sim. E tem muitas pessoas que aprendem Dentro tipo, da igreja. eu não tinha dinheiro para fazer uma aula de canto, para fazer uma aula de instrumento. Eu aprendi na igreja a fazer essas coisas. E Que é o meu caso. Eu aprendi a ser líder dentro de uma igreja, porque um dia eu fui lá no grupo de adolescentes e meses depois alguém falou para mim, olha, o coordenador vai ter que se afastar e você vai ter que assumir que você é a mais antiga aqui meses. modo Então, hard de novo. eu tive que aprender a ser coordenadora de grupo de adolescente, depois grupo de jovens. Então foi na marra. Então a gente Caraca. aprende muita coisa em comunidade, né? Muito, em igreja, muito. em comunidades. Eu amo isso, eu Eu amo. gosto. A próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente sobre essa questão. Qual é o impacto que gera na vida do adolescente, de uma criança, quando ele tem esse cuidado, quando alguém pega, tira ele do convívio tóxico da sociedade, que é a questão da marginalização deles, e traz eles para o centro, para ser cuidado, para ser tratado, para ser treinado, formado. Qual que é o impacto disso? Porque a gente brincou da questão do jiu-jitsu e tudo mais, só que isso é minúsculo, é pequeno comparado a toda uma sociedade que depende desse trabalho Sim, também, né? sim. Eu não vou falar sobre isso com você, mas eu acho que a minha história ela tem um Você parênteses tem a aí. liberdade de falar o que você quiser aqui, tá? Não, vou fazer um parênteses aqui. Sim. Quando eu disse para você que a minha vizinha me levou para a igreja, porque você fica sozinha ali, na verdade, além da marginalidade na rua que eu morava, isso despertou. Você entende que dependendo do ambiente que você vive, você pode para o bem ou você pode para o mal. Sim. E a maioria das pessoas vão para o mal. Então, isso despertou no meu pai, vendo aquela violência na rua, o seu lado violento. Então, eu passei a conviver num ambiente tóxico, num ambiente violento. Meu pai se transformou uma pessoa muito violenta, né? E essa violência, eu sendo única mulher, eu acho que meus vizinhos começaram a ter pena da gente ali, né? Ver meu pai gritando com a gente, meu pai é muito bebendo Truculento. muito, ele usava alcoólatra, né? Poxa. E então eu vim de um ambiente tóxico, né, quando criança. E eu tive alguém que estendeu a mão para mim e falou: vou te levar para um lugar onde você pelo menos pode, não vai resolver, vai amenizar. Então eu fui acolhida por uma ONG. Porque a Sim. igreja é uma ONG, Exato. né? Então, a importância da comunidade, da transformação e do impacto social é muito grande. Porque eu vim de um ambiente tóxico e eu poderia hoje não estar aqui, estar pelo mundo, sabe lá onde. Como muitos que eu conheci que são vizinhos, hoje nem estão vivos mais, né? Porque ou foram tirados suas vidas ou estão presos. Sim. Jovens que cresceram comigo nessa rua que eu morava.
Então, a importância de uma instituição na vida de uma pessoa ela é muito grande, porque ela pode transformar a vida. A minha vida foi transformada. Eu poderia ter sido qualquer coisa na vida. Hoje eu sou uma empreendedora social, eu sou uma parecerista do Ministério da Cultura, hoje eu sou uma palestrante. Então, eu sou uma pessoa que eu tive a minha vida transformada. Então, nós temos um caso de uma moça que ela teve AVC, veio de um ambiente tóxico, porque o marido começou a agredi-la, Meu Deus. ela doente na cama, sem falar, sem se movimentar, e ela tentou suicídio. E hoje essa moça, alguém mandou ela nos procurar, ela nos procurou, começou a fazer as atividades na instituição, e hoje ela é coordenadora de projetos. Ela passou a andar, ela passou a falar, ela passou a viver. Então, olha o impacto social. Então, qual que é o impacto social de uma instituição na vida de uma pessoa? É a transformação de vida. Você pode sair de uma situação de alto risco, de marginalidade, e se transformar numa pessoa respeitada na sociedade, onde você pode ser incluído, respeitado, e ser uma pessoa bem-sucedida, por que não, né? Então, o impacto social é muito grande, porque ele não transforma a vida só daquela pessoa que foi atendida. Se ela usufruir muito bem do que ela está aprendendo na instituição, ela pode, inclusive, transformar a vida da família dela. Sim. Porque quando você tem bons exemplos e você coloca esses bons exemplos em prática dentro da sua casa, com a sua família, você pode transformar a sua família, você pode transformar a sua história, a sua vida. Então, a importância de uma instituição, a importância de uma ONG, de uma OSC, uma comunidade eclesiástica, uma comunidade de base, uma comunidade tradicional, ela é importantíssima para resgatar a vida das pessoas, para transformar e para dar para essa pessoa uma vida digna, respeitada. E essa questão, por exemplo, a gente tem ONGs que trabalham com crianças, adolescentes, adultos, né, jovens adultos, idosos. Qual é o mais difícil de transformar? Quando eu falo transformar, por exemplo, assim, às vezes, o idoso ele já tem um certo vício de comportamento, é muito difícil de tratar. Ou às vezes é a criança, porque ela é muito dependente daqueles adultos que estão ali e eles às vezes dificultam ainda mais o tratar. Ou é o adulto que é cabeça dura e às vezes não quer mudar. Quem é mais, assim, que traz mais dificuldade na hora do cuidado, de estar perto, de trazer, de dar o apoio, o suporte? Porque uma coisa é a pessoa saber e aceitar que precisa de ajuda. Outra coisa é ela se comprometer com aquela situação de tipo, não, vou fazer, vamos junto, vou aproveitar que vocês estão aqui para me dar o apoio e vamos caminhar. Como que funciona? Qual que é o mais difícil? Olha, a gente trabalha com todo esse público, porque a gente já trabalhou quando a gente começou com criança, hoje a gente está com adolescentes, jovens, idosos e adultos. A gente hoje trabalha com todos esses públicos. Fora o que a gente trabalha, a gente conhece instituições do Brasil inteiro, até por conta do meu trabalho no governo federal. E eu digo para você com muita certeza, por experiência própria com todo esse público, nenhum deles dá trabalho. Sério? Quem dá trabalho é a família. A família dessas pessoas que dão trabalho. Porque às vezes você chega e recebe uma criança ou adolescente, ele dá trabalho, ele é rebelde, ele não quer ser atendido, ele está ali porque alguém forçou ele estar ali. E você pode até ter um resultado com ele, mas você pode fazer o melhor, transformar. Mas se aquela criança, aquele adolescente chegar em casa e voltar para o ambiente tóxico e não tiver o apoio, o respaldo da família, ele nunca vai melhorar. Nunca vai mudar a história dele. Nós conhecemos um caso de uma idosa, há pouco tempo, de uma outra instituição, em que ela estava depressiva. Ela não tinha uma relação muito ruim com a filha, né? E com o marido era muito complicado, uma pessoa muito assim, tóxica mesmo, né? Sim. Uma pessoa que não ajudava muito ela. Ela foi procurar uma ONG e ela se encontrou nessa ONG. Uau. Ela transformou a vida dela, ela colaborou, ela se entregou, ela ajudou a transformar a realidade dessa instituição. Ela fez muito trabalho legal. Só que ela chegava em casa, não tinha o respaldo do marido e ela não conversava com a filha há anos e a filha também não queria conversar com ela. Resumindo toda a história dessa idosa, ela faleceu de depressão. Meu Deus. Então, todo o trabalho que foi feito na instituição ajudou essa mulher por um período. Uhum. A instituição foi na casa. Algumas vezes foi recebida, outras vezes não foi recebida. Não teve o respaldo da família. A instituição acabou não indo porque não se sentiu bem recebida mais na casa para apoiar essa mulher, porque ela parou de ir na instituição. O pessoal foi buscar a informação.
Não teve esse respaldo. Conclusão. Quando se teve notícia, através da assistente social que atendia lá, a assistente social encontrou ela no hospital e poucos dias depois ela faleceu de depressão. Então, Muito o triste. problema, Douglas, não é a pessoa que está atendida no projeto, Sim. porque você pode, com muito carinho, com muito amor, com muito profissionalismo, profissionais preparados, fazer um trabalho junto a essa pessoa. Mas se essa pessoa que está sendo atendida não tem uma base, não tem um apoio dentro de casa, é difícil o resultado ser positivo, o impacto Sim. na família, na vida dessa pessoa ser positivo, porque não tem como ela evoluir se ela não tem um apoio, porque assim, vamos falar da nossa história, é tudo muito legal correr atrás, mas se eu faço um trabalho legal, eu chego em casa, minha família me critica, minha família Diminui, né? diminui, você vai entrando numa neura depressiva, e você falou agora há pouco mesmo, né? Poxa, que legal, seu marido te ajudava. Eu acho que Sim. isso que sempre me fortaleceu, porque eu tive Isso é um apoio dentro de casa para fazer o que eu estava fazendo. E você viu que eu fiquei né? tão surpreso, porque é algo que deveria ser normal. Normal. A gente não tem, às vezes. Exatamente. Então, se você tem um suporte, você vai muito longe. Se as pessoas acreditam em você, não vai lá. Se não der certo, a gente tenta de novo. Vamos junto. Tarará. Esse apoio ele é tão importante, mesmo sabendo que aquilo pode dar errado. Sim. Mesmo sabendo que você pode tropeçar no meio do caminho, mas tenta. Agora, quando você chega em casa e não tem esse apoio, você vai ficando triste, aquilo vai virando uma depressão, você vai deixando de acreditar. Mas será que isso é ruim mesmo para mim? Você vai deixando de acreditar em você. E quando você deixa de acreditar em você, nada vai evoluir. Carmen, ó, eu trabalho com casais, né, dando consultoria comportamental, e eu costumo falar para os casais o seguinte, que eles falam, como eu sei se eu casei certo? Eu falo, e você vai saber me falar, porque você tem muito mais experiência que eu de vida e muita sabedoria. Eu falo assim, quando você olha pra pessoa e fala, eu amo mesmo que e não por quê. E quando você fala assim, eu posso contar com a pessoa. Quando você tem aquele conta comigo da pessoa, aí você fala, casei com a pessoa certa. Então, É verdade. eu amo mesmo que, porque a pessoa pode falhar, mas eu vou continuar amando ela. E quando tem o conta comigo. Eu acredito que, pelo que você tá me contando, isso não estende só no relacionamento, no casamento. Isso vai pra família também, né? Eu amo meus pais mesmo que eles faltem. Eu amo minha família mesmo que aquilo. E posso contar com elas. Exatamente. Eles vão estar lá junto Você com a vai gente. lá pra né? rua, você vai tropeçar, você vai cair, mas você vai ter a segurança de saber que se você precisar voltar para casa, você vai ser acolhido. Exato. Você vai ter ali a mão estendida, né? Então, eu acho que é isso. Não há transformação se você não tiver o apoio. Alguém que te apoie, alguém que acredite em você. Porque você pode até estar certo, mas se tiver alguém atrás de você falando não vai dar certo, isso não está legal, isso não vai dar futuro, isso não é bacana, isso não vai te levar a nada, você vai desanimando, porque você não tem ninguém que te sustente essa transformação na sua vida. Então, a ONG, ela ajuda, a instituição, ela ajuda, o terceiro setor, ele ajuda, mas ele precisa ter um apoio também na família. E com esse pensamento que você está me trazendo, o que acontece com uma cidade, com uma região sem ONG, sem projetos culturais? O que acontece? Vamos imaginar assim que... Você assistiu Vingadores? Já. O Thanos deu o estalo e falou, não tem mais ONG, não tem mais cultura. O que acontece com essa sociedade? Não acontece, né? Você acha que buga tudo? Eu não acho que buga, mas eu acho que a evolução e o crescimento, o desenvolvimento social, ele é muito difícil, porque uma cidade ela não consegue dar suporte em tudo. Eu vou te trazer um exemplo, eu gosto muito de exemplos. Nós fomos fui convidada para fazer um trabalho numa cidade ali na região de Sorocaba, nessa situação. Uhum. Existia a prefeitura e uma secretaria de desenvolvimento e mais uma secretaria de saúde. E não tinha mais nenhum outro tipo de situação. Tudo era englobado. Então, por exemplo, a Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento, ela abraçava o turismo, ela abraçava a cultura, ela abraçava o social, ela atendia tudo isso. Óbvio que ela não vai dar conta, porque ela é desenvolvimento, né? Então, não tinha programas sociais na cidade. Então, era uma cidade que você olhava para ela e aí você perguntava para as pessoas, ninguém sabia de nada. Mas você sabia que existe tal programa? Não tinha uma divulgação, não tinha... Não, eles não tinham conhecimento básico do que eles poderiam ter do governo federal. Né? Na região de Sorocaba. É uma cidade da região de Sorocaba, ali, uma cidade pequenininha. Uhum.
Mas, viu, você sabia que você pode solicitar isso aqui para o governo federal, que ele pode te auxiliar com isso? Ou você sabia que isso daqui você consegue desenvolver? Ou você sabia que aqui você consegue, através de um programa onde os seus vereadores podem isentar o IPTU das empresas, ou pode fazer uma lei fiscal, a própria cidade pode fazer uma lei fiscal e arrecadar esse fundo para fazer tal programa e você melhorar isso daqui? Eles não sabiam. Caramba. Então a cidade não se desenvolve porque ela não sabe onde buscar apoio, ela não sabe se desenvolver. Eu estou falando aí de programas com o governo federal, mas eu trago Sim. isso também para instituições. Uma cidade que ela não tem um apoio comunitário, que ela não tem uma base de desenvolvimento comunitário ou da sociedade mesmo que possa se reunir, é muito difícil o crescimento e desenvolvimento de um lugar como esse. Mas, né? Carmen, por exemplo, tem cidades que até têm institutos, ONGs e tudo mais, e até aproveitando essa bola que você levantou, eu ia perguntar para você que está dentro disso, envolvida, e aquelas cidades que têm a estrutura, mas eles não são efetivos, porque tem aquela cidade que funciona e tudo mais, e tem aquela que, vamos falar, é só para inglês ver? Tem as instituições, tem as comunidades, as ONGs, tudo certinhas ali, mas quando você vai andar pelas ruas, porque você percebe uma cidade que tem um trabalho comunitário de uma ONG, de instituto e tudo mais, quando você anda pela rua. E quando você anda pela rua, você não vê o trabalho, você não vê os frutos, não vamos falar em trabalho, né? Os frutos daquilo lá. Como que fica nessa situação? Porque, pelo que eu entendi, e uma coisa que eu não tinha essa informação, você está me ensinando hoje, o governo federal, ele dá o suporte. Existem vários programas do governo federal que ele dá suporte. Exato. Cada ministério ele tem uma pasta, ele tem uma verba, né? Uhum. Tem uma plataforma do governo em que as prefeituras e os municípios podem inscrever programas, podem inscrever projetos. Para pedir Você escreve recursos. projetos, né? Você Eu comentou, escrevo né? isso, eu sou É muito eu escrevi- difícil? É um pouquinho, né? Para Sim. o comecinho é difícil, mas depois você pegando experiência, não é tanto. Então, os municípios, eles podem também, assim como pessoas, instituições, ONGs, podem inscrever projetos, os municípios também. Existe essa plataforma que chama Transfere Gov, onde os municípios podem lançar, por exemplo, eu estou querendo lançar aqui um programa de esporte na minha cidade e a gente não tem quadras para a cidade. A gente não tem lugar para que seja implantado esse programa de esporte futebol. Sim. Você pode montar um programa, um projeto, olha, eu estou com um espaço aqui, eu posso ceder esse espaço, mas eu não tenho verba para construir um local esportivo, uma base. Só para eu entender, às vezes eu estou errado. Seria mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, em Indaiatuba, que foi essa explosão de quadras de futebol e as academias? Isso. Isso foi você faz o projeto, Sim. manda para o Ministério Quem do foi o Esporte. lindo? Você sabe que fez esse projeto? Porque Humberto Panzetti, né? Eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso. Foi o aqui, né? Panzetti? O Panzetti que fez os projetos de esporte aqui na cidade. Porque, Ele fez, meu, boa cada parte deles pracinha foi. tem uma academia Sim. para fazer exercício, tem uma quadrinha para jogar bola. Eu não sei se eu acredito que também as pracinhas, mas eu sei que muitas quadras de esportes veio de projetos quando o Panzetti estava na secretaria, porque ele trabalha no Ministério do Esporte Sim. também, e ele tinha essas informações, esse acesso ele trouxe para a cidade, então isso foi muito legal. Então é isso, você matou a charada, é você criar projetos, manda para o governo federal, para a pasta, de acordo com o que você quer, no caso aqui a gente falou para o Ministério do Esporte, para o desenvolvimento, e ele vai analisar. Se aquilo for uma coisa que está dentro da programa, das verbas que o governo tem, ele faz um termo de convênio com a cidade, onde ele entra com a verba para a construção do espaço e a cidade cede o espaço para a construção. Isso uma demora? coisa de parceria. Depende, né? Tudo que é com o governo é mais moroso, né? Sim, depende. burocrático, né? Burocrático. Mas é porque também você vai estar dando um dinheiro do povo, né? Sim, é imposto, né? Complexo, né? Pra você permitir, então, existem vários programas. Então, isso eu estou falando de governo. Sim. Mas da mesma forma que acontece com o governo, acontece com instituições. Né? Nós, do Instituto Nanquim, há pouco tempo fizemos um projeto para o governo do estado para implantar algumas ações culturais na cidade. Nós passamos nesse projeto e a gente vai receber uma verba em termos de convênio, onde nós seremos uma espécie de termo de convênio com eles, onde a gente vai se prontificar a realizar ações pontuais em determinados bairros da cidade. Legal. Então, existe sim o que eles chamam de TCCs, né? Termo de compromisso, com instituições sociais. Então, as instituições podem pedir
verbas para o governo estadual, para o governo federal, através de projetos, através de convênios, através de editais, Sim. para implantação de E ações. você falou pra mim que tem que criar um projeto, aí manda pro projeto, aí eles aprovam pro projeto, aí eles fazem um investimento. Mais ou menos Dependendo do isso, né? edital. No caso desse que a gente fez, é um termo de colaboração, um termo de Uhum. compromisso, onde eles mandam a verba para você realizar a ação e depois você presta contas. Isso que eu ia perguntar, como que funciona essa prestação de contas? Porque também é uma das suas funções da Sim, cultura, né? sim. A prestação de contas, como que funciona? É tipo emissão Você de manda o notas? orçamento para o governo, olha, eu Uhum. vou gastar com isso, eu vou fazer essa ação, para essa ação eu preciso de tanto, mas eu vou gastar com isso, isso, isso e isso. Sim. Ok. Eu vou gastando, à medida que eu vou gastando, eu vou fazendo um relatório. Então, são 3 relatórios. O relatório financeiro, que é onde eu vou fazer uma planilha do que entrou e do que eu gastei e como foi gasto esse dinheiro. Junto os extratos bancários, para comprovar a planilha bater, para eles fazerem a conciliação. Faço um relatório de impacto social, eu vou medir o impacto, quantas pessoas eu atendi, Uhum. quantas concluíram o curso, quantas pessoas tiveram algum impacto na sua família, alguma mudança de comportamento. Vou fazer um relatório de impacto e vou mandar as fotos das aulas que eu fiz. Você monta um dossiê e manda para o governo federal. Que legal. Isso é uma prestação de contas. Sim. Você perguntou, junto com tudo isso, você pode, dependendo do tipo de convênio, você vai mandar nota fiscal ou não. Por exemplo, a gente tem a lei de incentivo federal. Na lei de incentivo federal, eu preciso mandar nota fiscal de Uhum. tudo que eu gastar, junto com o comprovante do Pix que você fez para pagar. No estado, funciona de outra forma. Você pode xerocar ou pode mandar cópia, ou dependendo do convênio, eles só vão pedir o extrato bancário e depois, com o tempo, pode pedir, se houver alguma inconsistência, esses documentos. Mas você, de qualquer forma, qualquer tipo de verba que você receber pública, você tem que pedir nota fiscal para comprovar. Entendi. Que nem eu, por exemplo, lá em 2016, eu fui professor de açougue, o curso profissionalizante que teve aqui na cidade para pessoas que estavam desempregadas terem a oportunidade de sair desse curso. Eram vários cursos, né, que a pessoa saía com uma profissão e aí ela já saía encaminhada para um emprego. E eu ministrei o curso de cortes de açougue, né? Então eu ensinei a questão do desossa e tudo. E quando eu cheguei na Preciso fazer esse turma, curso que eu não entendo nada de carne. olha, eu já fui encarregado de açougue, então posso te ajudar nessa parte. Você acredita que quando eu cheguei lá, eu tinha mais ou menos uns 40 alunos. Desses 40 alunos, quase 30 não eram alfabetizados. Eu tive que pegar parte do curso para alfabetizá-los, porque não faz Nossa. sentido. Quando você vai falar de trabalhar no balcão de açougue, você precisa ser alfabetizado, porque você vai trabalhar com nome de carne, você vai trabalhar com tabela de preço e tudo mais e tal. E foi maravilhoso a formatura, um senhor que que não era alfabetizado, ele leu um discurso para mim na formatura, que foi a coisa mais linda, assim, que tipo, falei, uau! Porque se pegar uma pessoa que não sabia ler e escrever, que tem idade para ser meu pai, e aí ele leu um texto de discurso, para mim foi extraordinário. Você fez aí uma ação social. Isso foi um programa que você fez, porque você entrou com um programa de ensinar sobre carnes e você descobriu no meio do caminho a alfabetização. Então você implantou uma ação social aí no meio. Eu chego a arrepiar de lembrar disso, porque o impacto gerado ali foi maravilhoso, foi abençoado. E foi um trabalho que não fui eu que criei, não foi um projeto, eu só fui contratado para estar lá como professor e tudo mais. Partiu de mim querer ministrar a parte de alfabetização para eles, mas não fui eu que criei o projeto, mas eu achei o projeto incrível. Porque, pelo menos Eu a nunca minha vi algo turma, assim, achei maravilhoso. foi o Pati que criou esse Que projeto. legal. E aí eu fui contratado pelo Pati e depois o Pati encaminhou eles para os mercados, para açougues e tudo mais. A minha turma, né? Daí teve as outras turmas, teve turma de equipe de vendas e tudo mais, que a pessoa tinha aulas de como vender, de tudo certinho. Eu achei esse projeto Sensacional. incrível, sabe? Sensacional. Eu não lembro Nunca agora, tinha ouvido falar dele. foi o Paulo que fez o que era o diretor do projeto. Se eu não me engano, ele era diretor do Pati. Nossa, que legal. Paulo, muito acho que bom. era, eu acho que ele era diretor do Pati. Faz muito tempo, né? Eu tô ficando velho, pesquisando as coisas. Mas por que eu tô trazendo essa questão? Tudo que você tá trazendo pra mim é algo extraordinário, mas a prestação de conta, porque foi perguntado pra mim, mas viu, e essas aulas aqui que você deu de alfabetização? Aí, tipo, quantos você. Mas eu, tipo, na hora eu fiquei. Mensurar o impacto. Exato. Quantos você conseguiu alfabetizar? Eu falei, mas eu tava dando aula de açougue, de corte de carne. Todo mundo fazendo aula de carne. Esse Não, impacto. mas você teve aulas disso. A gente precisa colocar Mensurar.
que você deu aulas de alfabetização e tal. E eu olhei e fiquei, tá bom, tipo... Porque Aí eu tive provavelmente que... por ser parte, eles receberam uma verba, já entrando no contexto mesmo Aham, do projeto. Eles receberam uma verba para dar aula de açougue. Só que dessa verba, você automaticamente também teve que dar aula de alfabetização. sim. Então, você usou a verba para 2 ações e não uma. Então, você ampliou o negócio de impacto social. Você conseguiu duplicar a ação. E isso é importante, os números numa ação de impacto. Porque quando você tava falando do relatório, eu lembrei disso, porque eu falei, mas, poxa, me cobraram do relatório, não me cobraram, tipo, forma, meu Deus do céu, não, pediram pra eu Que é explicar, importante para medir porque pra eles impacto. era importante. Aí quando você falou de impacto, eu falei, eu acho que é disso que eles estavam falando naquela época, É impacto viu, a gente social. precisa saber quantas pessoas, tal, quantas aulas A foram. prestação de contas, provavelmente, que eles tinham que fazer para quem financiou o projeto. E foi maravilhoso, assim, não, eu falo da questão, assim, uau, tipo, poxa vida, pessoas foram transformadas e saíram com uma profissão. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e tudo mais. Eu achei maravilhoso isso. Eu não sei se Sim, acontece mais esse sim. projeto, mas eu achei que quem teve a ideia desse projeto te merecia um abraço fofinho, porque foi sensacional esse projeto, E é viu? isso, uma ONG ela tem essa função de medir e de transformar vidas com impacto, que nem você trouxe uma Incrível. situação de ensinar uma profissão e que gerou uma outra necessidade. E nada mais é a função de uma ONG que isso. Ela é detectar um problema e trazer a solução deste problema. Então, você, sem querer, você atuou aí numa frente de projeto Foi uma mini ONG ali. transformador. De projeto transformador, né? Que transforma vidas. E aí vamos falar nesse caso, o PAT é um terceiro setor, né? Ah, é? O PAT, embora ele seja um posto do trabalhador, Sim. né? Então, não É que deixa de pra ser. mim é tudo novo, eu tô aprendendo tudo hoje com você. Essa questão do terceiro setor e tudo mais. Primeiro setor, segundo setor, terceiro Incrível. setor. E o Instituto Nanquim encaixa como nesse negócio? Assim, principalmente na questão do cenário nacional, a representatividade dele em Indaiatuba. Pra quem nunca ouviu falar, por exemplo, porque a gente tá na internet, isso aqui vai parar em vários lugares do mundo, sabe? Que nem, por exemplo, eu vi um comentário num dos meus programas aqui de um cara falando: Nossa, o Brasil deve ser muito legal. Aí não sei o que, eu fui pesquisar, ele é da Angola e ele tava assistindo o Legal. vídeo ali. Eu falei: Caraca, que muito louco. Então, pro nosso amigo angolano, como que é o Instituto Nanquim e tudo mais? Eu acho que entra um pouco em tudo aquilo que você falou do atendimento público. A gente começamos trabalhando com crianças, né? E a gente entendeu que a família precisa ser acolhida, ser Sim, amada. E no meio desse caminho, a gente descobriu que um dos mecanismos mais importantes, transformadores de vida, é a arte e a cultura. Então, eu posso chegar aqui para você, ver você com um monte de problema e te trazer remédio. Vamos trazer aqui o caso, acho que explica bem o que é o Instituto Nanquim, o caso dessa menina que chegou para a gente, que quase se suicidou. sim. Eu poderia dar remédio de depressão, porque ela estava depressiva. Eu poderia fazer um atendimento psicológico, porque ela estava depressiva, psiquiátrico. Podia mandar ela para um programa da prefeitura, CREA, seja lá o que for. E ela veio para a gente. E quem mandou ela para a gente foi um órgão da prefeitura que já não sabia mais o que fazer com ela, porque Meu não Deus. via resultado. Ela mandou para o Instituto Nanquim. Qual foi a solução que nós encontramos para tratar dessa moça? Aulas de circo. Ela foi andar de malabar, ela foi Que fazer legal. malabares, ela foi fazer equilíbrio, ela foi andar de perna de pau, ela foi fazer aula de música sem falar, ela foi fazer aula de dança. Então a gente mostrou que ela era capaz do que ela quisesse através da arte. Sim. Então o Instituto Nanquim, ele usa a arte e a cultura para a transformação de vida das pessoas e para mostrar para as pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem e como elas quiserem, porque elas são donas e protagonistas das suas histórias. Uau. Então, eu sou dona da minha história e somente eu posso mudar a minha história. Então, a nossa função é mostrar para a pessoa que ela pode, ela é capaz de mudar a vida dela e só depende dela. Então, nós usamos a arte, a cultura. Então, a gente tem trabalhos de economia criativa, que é ensinar a usar restos de tecido para construir uma roupa, para fazer uma bolsa, para fazer uma boneca. A gente tem aula de customização, a gente tem aula de artesanato, a gente tem aula de audiovisual, onde a gente ensina jovens a fazer cinema, Que legal. aula de música, de dança, aula de teatro. É um Então, resumão da sua vida. a gente trouxe Sim. toda a arte Que para legal. dentro do Instituto Nanquim e a gente usa
essas ferramentas culturais como transformação de vida das pessoas. Você fala, mas que público você atende? Todos. E o nome Nanquim, o que que significa? Quando a gente fundou o Instituto Nanquim, a gente começou a pesquisar que nome a gente coloca, que nome... E a gente pensou, a primeira coisa, eu queria uma coisa que transformasse vidas, um nome que ele significasse transformação de vidas. E pesquisamos, e a gente chegou na China, né? Na China tem o Nanquim, e o Nanquim, ele vem do polvo, do mar. Então, foi lá que foi descoberta essa tinta, que eles comem muitos mariscos, Aham. peixes e tal. E aí eles usam o polvo, comem, e Sim. lá, e tiram da barriguinha, que é a tinta. O que faz a tinta? Escreve. Dá cor, da vida. Então, aquela tinta, ela pode pintar paredes, ela pode dar cor para um caderno, ela pode dar Uau. cor para um livro, ela pode, de uma folha branca, colocar a tinta preta e transformar em textos, em histórias, em poemas, em poesias. A tinta preta pode dar cor para uma roupa, ela pode dar cor para uma parede, ela pode dar cor para um livro, para um desenho, para uma arte. Então, o Nanquim é a transformação de algo. Ó. Agora, a minha pergunta, que não quer calar. Quem pensou em tudo isso? Que reunião foi essa que tá todo mundo lá de boa? E falou, Nanquim, por causa disso. Como que vocês chegaram num nome tão... Acho que foi eu e a Ju, né? Nós duas. Eu e minha Ah. filha. Minha filha que trabalha comigo, a gente começou a sentar. E o que a gente vai Essa pesquisar? aqui, que tá Essa aqui nos daí, bastidores? ela A mesmo. marqueteira? A Eu marqueteira. imaginei. Tinha que ter um viés de marketing Aí aí. por trás, né? Tinha que ter um marketing Sim. nesse Porque negócio. a gente pensou muito, o que eu vou colocar? A gente pensou em muita coisa. E aí foi pesquisando, o que dá cor, o que dá vida. E como foi o Tutum? Porque na hora que você bateu o nome, falou, é esse. Ah, é esse. Olha, a gente falou transformação de vida. Foi esse o estalinho. A cor, a hora que você põe a cor no negócio, ele Que dá legal. vida. É isso. O que a gente quer é dar cor à vida das pessoas, trazer a vida. Vamos de novo trazer exemplo da Sim. menininha lá que entrou com a gente, que hoje trabalha conosco. Através da aula de música, através da perna de pau, através das atividades de equilíbrio, da dança, ela descobriu que ela não precisava ficar numa cama, que ela não precisava ficar depressiva, Sim. que ela podia viver. E se você conversar com ela, ela vai falar para você, eu sou mais feliz depois do acidente, depois que eu descobri Uau. o Instituto Nanquim, porque ele me mostrou que eu posso tudo o que eu quiser. Antes de vir para Nanquim, antes de sofrer o AVC, ela era uma costureira. E hoje ela é bem mais do que isso. Ela é uma das nossas projetistas, é uma das pessoas Uau. que nos ajuda a escrever projetos. Que incrível. E olha, eu tô com o meu ponto aqui, o Ricardo também tá pulando ali, falando assim, quem deixou o coração quentinho e quer ajudar o Instituto Nanquim faz o quê? Quem quiser nos ajudar, e a gente está num momento que precisamos muito de ajuda, Sim. pode entrar nas nossas redes sociais, Instituto Nanquim, entrar em contato comigo por WhatsApp, nas nossas páginas, no Vai nosso passar aí o site. Instagram seu pro pessoal? O pessoal pode te chamar lá Pode também, me de chamar repente? no pessoal, legal. Carmen Ajala, no Instagram, pode chamar o Instituto Nanquim também no Instagram, nas nossas redes sociais, no WhatsApp, eu posso deixar o telefone também para o pessoal fazer Pode falar, se você contato, quiser, né? fica à vontade. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 19 981 21 60 90, que nós vamos estar lá de coração aberto para receber o seu apoio. Toda doação é bem-vinda, Amém. toda. Não, tá certo mesmo, tem que fazer um merchanzinho aí, porque Sim, vai sim. transformar vidas. E às vezes a pessoa tá assistindo e fala, poxa, não consigo doar o meu tempo, mas um dinheirinho que eu tenho aqui, eu consigo doar. Sim. Tá transformando também. Você pode ajudar com voluntariado, você pode ajudar com doações para os nossos bazares, você pode ajudar com contribuição financeira mensal, Sim. com patrocínio de projeto, porque se você apoiar o nosso projeto, você pode abater ele no imposto de renda. Ah, é? Tem isso Sim, também? tem isso. Conte-nos, agora ficou interessante isso aqui. Conte-nos, como assim? Todas as atividades que eu falei para você que nós fazemos aqui, Aham. elas se transformaram em projetos incentivados. A gente chama de projetos incentivados. O que significa isso? Você vai falar assim, para o governo federal, eu não quero te dar todo o meu imposto, eu quero ajudar o Instituto Nanquim. Você pode pegar até 4% do seu imposto devido, doar para o Instituto Nanquim. Uhum. Quando você for declarar o imposto de renda, aquilo está lá abatido, você não vai precisar pagar. Que top, né? Então, você não vai tirar um centavo do seu bolso, você vai tirar do bolso do governo. Sim. Então, você antecipa esse valor para a gente e nós, em contrapartida, vamos te devolver esse valor
em um plano de marketing, em visibilidade, em responsabilidade social. Você vai Eu acho atender isso suas maravilhoso. ODSs. Porque você está direcionando o dinheiro que o governo iria direcionar, você está direcionando para aquilo que mais você tem Exato, empatia. exatamente. Porque você vai falar, pô, eu quero ajudar uma instituição, mas eu não tenho dinheiro no caixa. Só que eu preciso pagar imposto. Então, se você tem lucro real e você não quer dar todo o seu imposto para o governo, ajude a gente. Mas Porque é é para mais pessoa física fácil. também ou só para empresa? Pessoa física, você pode usar Também 6% pode? do seu imposto devido. Pode. Porque assim, quando você paga o seu imposto, você não sabe para onde vai esse dinheiro. O que, que o governo faz com o meu dinheiro? Puf. Não sei. Onde ele aplica, onde ele usa, não sei. Então eu posso dizer para ele, tá, eu não sei onde você vai gastar, mas eu quero saber como esse dinheiro vai ser usado. Você vai direcionar esses 4% para uma ONG. E você vai ter a possibilidade de acompanhar de perto como essa ONG está usando esse legal. dinheiro. Então você tem toda a liberdade de chegar para a gente, eu quero saber o que, que vocês estão fazendo com esse valor. Então, como que está sendo aplicado, qual o impacto social, a sua marca, o seu nome vai estar ligado a esse projeto e o impacto social que nós gerarmos, ele vai refletir na tua empresa. E eu posso doar o ano inteiro ou tem que, tipo, uma época do ano para poder fazer esse Depende desconto? da sua situação. Se você for um profissional que você paga imposto trimestral, por exemplo, um dentista, um advogado, que tem que pagar trimestralmente, ele pode trimestralmente fazer esse direcionamento. Agora, se você for uma empresa ou pessoa que só paga o imposto no final do ano, você vai direcionar lá para setembro, outubro, esse valor. Quando você declarar, vai estar lá. Que legal. Esse Olha, uso. utilidade pública isso, viu? Porque Utilidade muita gente não pública. sabia. Eu já tinha ouvido falar que era para empresa, mas para pessoa Física também. Principalmente o pessoal de agronegócio que paga muito imposto. Sim. É uma sacada super, super legal. Hoje, até falando a nível de governo federal, nacionalmente falando, as pessoas físicas do agronegócio hoje são as pessoas que mais apoiam projetos com leis de incentivo, porque elas têm um retorno muito positivo e abate no imposto. Então, são pessoas que utilizam parte do seu imposto. Eu sei como vai ser usado, eu quero usar dessa forma. E você sabe para onde está indo e como será gasto, como será aplicado. Tá vendo como a gente precisa de você na internet falando das coisas? Porque, ô Ricardo, você fazia ideia disso, cara? Eu não fazia ideia nenhuma. Cara, eu juro por Deus, isso que ela tá falando, pra mim, na minha cabeça, tá sendo assim. A minha também tá. Porque, literalmente, isso aí é uma utilidade pública, assim, não só para público, lógico, mas os grandes empresários que tiverem noção de como isso vai mudar a vida deles, por questão de, lógico, os impostos são altos, tudo, isso aí vai, ser Sim. totalmente... E a pergunta que eu sempre faço, você prefere pagar imposto para o governo ou para o Instituto Nanquim? Eu prefiro para o Instituto Nanquim. E sabe para onde está indo? Você sabe para onde vai, como vai ser usado, como vai Exatamente. ser aplicado. Se você pode acompanhar a prestação de contas, você vai ter isso num portal de transparência para você acompanhar de perto. Então, tudo isso é benéfico, porque você sabe para onde está indo, como está sendo utilizado, quantas pessoas vão ser atendidas com esse valor. E tá transformando vidas Transformando também, né? vidas. E esse Isso que é impacto de legal. vidas, ele pode ser muito positivo. Pô, a empresa tal está ajudando a comunidade, está transformando vidas, isso é muito positivo, né? E tem algumas empresas que elas obrigatoriamente precisam atender as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e as ESGs. Todos os nossos projetos atendem essas duas exigências, né? Esses desenvolvimentos e ESGs. Então, pode me Também já procurar tem- que eu explico isso em detalhe. Eu tenho Perfeito. uma pequena dúvida. Pode falar. Dúvida não, eu tenho uma curiosidade, que aí no caso se torna uma pergunta. Né? Sim. Nessa situação toda, qual a maior dificuldade de ter uma ONG? Exatamente essa que eu acabei de falar para vocês. As pessoas entenderem que doando o valor para uma instituição, ela vai estar contribuindo com a transformação de vidas. Então, hoje, a nossa maior dificuldade no Instituto Nanquim é a captação de recursos. A gente tem muita dificuldade de captar recursos, porque, infelizmente, por algumas instituições que não trabalham de uma forma muito transparente, a gente acaba penando. Então, os empresários, as empresas não Ficam acreditam. com receio, né? Elas têm receio de ajudar instituições. Então, Sim. a gente tem muita dificuldade de empresas que aportem e que apoiam os nossos projetos. Então, a nossa maior dificuldade hoje realmente é empresas que apoiem financeiramente a gente. Por exemplo, tô com medo. Tô lá, poxa, quero apoiar o Instituto Nanquim, mas tô com medinho, tô inseguro, não conheço a Carmen, não conheço o projeto. Como eu posso saber
a procedência do projeto? Onde eu tenho algum lugar que eu posso Tem, pesquisar? existe um portal do governo federal que você pode entrar nesse portal, que chama-se SALIC, do governo federal. Você vai colocar lá Instituto Nanquim e lá vai aparecer todos os projetos que nós temos, legal. tudo que a gente Legal. tem de projeto vai estar lá na página do governo federal. E a gente faz questão de trabalhar com projetos Sim. vinculados à lei de incentivo, porque ele fica no portal de transparência do governo. Como a gente está usando dinheiro, quem patrocinou, quem apoia, quem não apoia, está tudo nesse portal. Ou seja, não tem desculpa para não ajudar. Não tem desculpa para ajudar, porque você pode conhecer o Instituto Nanquim, você pode conhecer a Carmen lá, porque vai ter assim, todas as Sim. informações do que nós vamos fazer com o dinheiro, qual foi o orçamento que nós pedimos, de que forma esse orçamento foi pedido, como ele foi trabalhado. Sensacional. Meu, ó, Só você... pra dar um recadinho Pode rapidão falar. antes de cortar, o telefone de contato vai estar passando aí, ó. Ah, Já tá legal, aí, deixa legal. o contato aí, exatamente, pessoal que querem poder fazer Ajudar, o contato, né? ajudar, né? E também vamos deixar o Instagram também para Boa. as pessoas ficarem cientes como funciona. Depois a gente coloca também o Instagram também Do Instituto do Nanquim. Instituto para a gente poder mobilizar, né? As pessoas Sim. entenderem que a ONG realmente está aqui para poder ajudar. Perfeito, Que a ONG Ricardo. é para isso, né? Exatamente. E eu me coloco, gente, super à disposição de falar sobre isso, de ajudar, de orientar, de explicar isso mais detalhadamente, como funciona para você e o seu contador essa parte. Não é nada difícil, é super tranquilo e é tudo Simples, online. né? Você mesmo pode fazer esse aporte, esse valor não passa pela minha mão. Você vai depositar direto na conta do projeto, de uma conta que é aberta pelo governo federal e vai estar disponível no portal da Até transparência. Você isso tem acompanhar uma conta... própria para o projeto que o governo Uau. abre. Ela não fica no meu nome nem no nome da instituição. É uma Caramba. conta aberta com o nome do projeto. Aí o projeto, fala, projeto tal, por exemplo, a gente tem o Tear de Saberes. Projeto Tear de Saberes está na conta tal. Então a conta é aberta só para aquela finalidade Uhum. e ela vai estar lá no portal de E, transparência. por exemplo, assim, o projeto, sei lá, vamos dar um exemplo. Custa 20 mil reais o projeto. Para custear o projeto. Tá lá, eu posso ver e daí falar Isso. assim, nossa, deu uma coceirinha, vou quitar o projeto aqui para andar logo esse trem. Pode. Eu consigo ver isso daí Consegue, também? consegue, tá tudo lá. Que legal. Quem ajudou, quem depositou, o CNPJ, a empresa que depositou, quanto falta para você completar o valor, fica tudo nesse Que portal. legal. Ó, você empresário aí tá querendo abençoar alguma coisa? Poxa, projeto aí, ó, para vocês estarem doando. Vai aparecer lá, olha que coisa. Os clientes vão olhar e falar, nossa, olha que Sim. empresa comprometida, né? É por O aí. cara vive na correria, muitas vezes não consegue parar para ajudar e tudo mais. Faz a doação para o instituto, Exatamente. né? E agora é o momento certo, porque você já sabe quanto você vai ter que pagar de imposto o ano que vem. Eu acredito que a sua empresa já fez isso junto com o seu contador, esse levantamento. As empresas já têm ciência do valor de imposto e Sim. você já vai saber que você pode usar 6% disso ou 4% disso ajudando uma instituição. Agora é a hora, então. É a hora, é o momento, porque as empresas já fizeram esse cálculo agora no final de agosto, início de setembro, então ela já tem mais ou menos uma ideia do quanto ela vai pagar de imposto. Perfeito. E nada mais legal do que você puder decidir que você não quer dar para o governo, você quer dar Sim. para uma causa que vai refletir na sua empresa de uma forma positiva. Eu prefiro dar para uma instituição aonde está tendo um impacto direto na minha cidade, na minha Sim, comunidade. exatamente. Porque aí eu tô vendo o meu dinheiro trabalhando em prol do meu conforto. Exatamente. retorno. Tem Exato. retorno. O nome Porque- da sua empresa vai estar vinculado a esse projeto e Exato. você, poxa, vai ser visto como uma empresa preocupada com a responsabilidade social. E assim, quando eu falo meu conforto, porque se eu moro nessa cidade e eu tenho uma cidade que tem pessoas cuidando uma das outras, a qualidade de vida melhora. É verdade. É uma coisa assim que vai transformando a vida de todo mundo e lá na frente vai respingar em mim, porque Exato. vai ter menos questões de roubo, de pessoas em situações de rua, a cidade vai ficar muito mais Muito mais- harmônica, a exato. saúde vai ficar melhor, tudo melhora na cidade quando a gente tem Exatamente. esses É o trabalhos, famoso né? trabalhos corrente do sociais. bem, né? Corrente A do famosa bem. corrente do bem. É uma corrente do bem, onde você vai estar ali evitando de ver crianças na rua, de ver Exato. marginalidade. Você vai ser um agente de transformação da sua cidade. Perfeito. E caminhando pro final agora, Carmen, eu queria te perguntar uma coisa.
aquela pessoa que tá assistindo e ficou com o coração quentinho, assim, mas nunca fez um trabalho voluntário, nunca foi lá numa ONG ser voluntário, ou fez qualquer outra coisa do tipo. Queria que você pudesse compartilhar com ela pra ver que de repente o mosquitinho do bem fosse lá dar uma picada lá, e ele fala: opa, peraí, vou agora sair da moita, né? Vou desocupar a moita e vou fazer alguma coisa pra minha comunidade. Eu queria que você contasse um pouquinho pra ele como que é essa sensação, como que você coloca a cabecinha no travesseiro, assim, como você se sente depois, né? De um dia cansativo, exaustivo, mas que, poxa, você transformou a vida de alguém. Eu acho que você falou a palavra certa, transformar a vida de alguém. Você que é uma pessoa que está em casa, um aposentado, que de repente não sabe o que fazer depois da aposentadoria, ou você que está afastado e quer ocupar o seu tempo, venha ser voluntário com a gente. Você não vai ver vidas transformadas, você vai transformar a sua vida. Porque quando você olha para uma pessoa com limitações, pessoas com dificuldades, você vai olhar para o espelho e vai dizer assim: eu não tenho problemas. Porque o que essa pessoa está vivendo, o que eu estou vendo aqui na minha frente, é tão profundo que eu me sinto privilegiado de estar no lugar onde eu estou. É como aquilo que eu disse aqui na nosso bate-papo, que a minha filha foi lá para o Pará, andou nos barcos, que era o único meio de transporte para chegar nos lugares, e chegou lá, a família só tinha uma rede, um fogarelzinho e um buraco para fazer suas necessidades. Você volta para sua casa e fala: eu sou rico. Sou privilegiado. Sim. Essa é a sensação que você tem quando você vai ser voluntário de um projeto social, de um projeto, de uma instituição, que você é privilegiado. E como é legal você saber que você contribuiu com a melhora da vida de outra pessoa. Você tem um talento, você gosta de ler, vai contar história numa instituição. Uau, verdade. Você gosta de desenhar, vai ensinar desenho na instituição. Eu gosto de cozinhar, vamos fazer um curso, ensinar a pessoa a cozinhar. Nós estamos abertos a qualquer coisa que você queira fazer. Que legal. O Instituto Nanquim, ele acolhe a pessoa que quer ocupar o seu tempo. Nós estamos com uma pessoa que ela é arquiteta e ela quer ajudar. Ela está ajudando, recolhendo material aqui e ali nas obras que ela trabalha para a reforma que nós estamos fazendo no nosso prédio. Então, tudo para uma instituição é útil. Tudo a gente pode transformar para a construção, na melhoria de vida de pessoas. Então, se você tem um talento, você tem um dom, vem dividir esse dom com a gente. Maravilhoso. E tem um senso de pertencimento também que traz, né? Sim, Esse senso deve ser incrível, né? A energia que transmite, né? Sim, nós temos voluntários que eles falam que eles têm muito orgulho de pertencer ao Instituto Nanquim. Nós temos uma professora de costura que ela tem tanto orgulho, ela fala com tanto orgulho: eu sou professora de costura do Instituto Nanquim, a Malu. Ela adora trabalhar com a gente, ela tem um orgulho de trabalhar com a gente, porque é legal a gente acolher pessoas e transmitir amor, né? Sim, Então, é maravilhoso. E, Carmen, agora pros educadores. Porque cá pra nós, a ZONG precisa dessa galera. Eu sei que eles às vezes ficam desmotivados, tristes, porque não ganha como deveriam ganhar. Eles não têm o apoio, o suporte que deveriam ter. Mas eu acredito que por mais que talvez financeiramente não seja uau, tá numa ONG, mas questão humana deve ser extraordinário um educador poder compartilhar daquilo que ele estudou, se esforçou, porque lá vai ter um reconhecimento que talvez ele não tenha em lugar nenhum, porque são pessoas que estão precisando e que ele vai estar ali compartilhando do conhecimento, né? Então uma chamada pro educador que às vezes está ali acomodadinho, às vezes não tá fazendo nada de final de semana e de repente ele pode estar envolvido num projeto e transformando vidas também, né? Sim, eu vou trazer o exemplo de novo da Camila, que chegou sem andar, chegou acolhida pelo pai. Você imaginou a sensação do professor que ensinou ela a andar de perna de pau? Como é que foi para essa pessoa, que era professor de circo, de repente ver uma pessoa com limitações, que não falava, que usava fraldas, subir numa perna de pau e andar? Não tem preço esse sentimento. Você conseguir fazer uma pessoa voltar a andar, voltar a se mobilizar e transformar a vida dessa pessoa para melhor. E essa pessoa voltar a ter autoestima e se amar. Isso não tem preço. Então, você que é educador, você tem muito talento, você tem muito a dividir, a compartilhar, a transformar. Participe de uma instituição. Você não quer vir no Instituto Nanquim, não tem problema, mas tem tantas instituições na cidade. Eu acho que você vai estar contribuindo não para a vida do outro, mas para a sua vida, porque a gente não leva o nosso conhecimento para debaixo da terra, né? Exato.
Vamos distribuir. Eu acho que o conhecimento ele é tão rico que ele deve ser compartilhado. E tem aí, ó, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo foi craque de futebol, jogava muita bola. Ele pode juntar a galerinha, a molecadinha que em vez de ficar na rua largada, né? Pra Sim, poder dar uma ensinada como jogar um futebolzinho, pois né? é, Pô, pois a é. galera vai gostar muito, né? Sim. Viu, Ricardo? Já tô dando aquela cutucada no É, Ricardo aqui. isso aí a gente fala há anos atrás, né? Mas a gente sabe que realmente o que falta muito das pessoas um pouco é isso, né? A coragem também de poder e querer fazer, Exato. né? O medo de talvez fazer errado, né? Na realidade, a instituição tá lá de portas abertas, querendo as pessoas para poder ajudar uma a outra, né? Eu vou mais além disso. Você falou dele ensinar a jogar uma bolinha. Eu trago isso para a realidade de uma instituição de uma forma diferente. Quando você vai falar para um idoso assim, olha, eu fui jogador de futebol. No campo, a gente tem que ser unido, trazer a teoria. Sim. Olha, o que que é um ponto esquerda? Qual que é a função desse ponto esquerda? O que que seria o ponto esquerda na sua vida hoje? Sim. Como trazer isso? É como uma orquestra. Se você toca violino, o outro guitarra e eu atabaque, se a gente não tiver sintonia, a gente não vai levar Vira uma barulho. música, não vai sair o som. Mas quando a gente entra em harmonia, a mesma coisa no futebol. Quando todo mundo está ali no mesmo propósito, você pode ganhar aquele jogo. Sim. Então é isso. Eu acho que quando a gente fala do futebol, não precisa só jogar bola, mas trazer o Conceito, né? conceito do Sim. campo para a vida das pessoas. Não, mas é perfeito o que você falou. É o sentido de unidade, né? Eu lembro quando eu cantei por 10 anos no back vocal de uma igreja, né? E a minha mãe falava assim, mas eu não ouço sua voz porque eu fazia back vocal. Aí um dia eu não estava e ela falou, nossa, ficou estridente, ardido. Eu falei, então, é porque eu sou barítono, né? Eu tiro o ardido da voz ali com a minha voz mais grave. Ela, agora eu entendi. Eu falei, você não vai ouvir a minha voz lá no fundo. Que mãe, né? Ela queria que eu fosse pra frente, cantasse e Ficasse em tal. evidência, né? Exato, E no daí coral você ela não fica, entendeu. né? É. E o back vocal normalmente é o quê? É um primeiro soprano, um contralto, um barítono, um tenor. Ponto. Ali, as vozes, abre vozes e faz um enfeitinho na música. E o ministro vai cantando e levando, né? Mas aquele efeitinho quando você tira, faz um buraco na banda, assim, que você sente uma falta. Você fala, poxa vida, porque complementa, né? Sim. Dá um volume pra voz. E quando a gente fala trabalho voluntário, é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa pode não aparecer, mas se ela não tiver ali, vai fazer uma Sim, falta vai fazer dar danada. uma falta danada. E olha, a gente está no momento que a gente está precisando de voluntários para os nossos eventos, Aí, hein? galera, Então, ó, buscar. bora! Estamos precisando de voluntários que queiram trabalhar organizando eventos. A gente Fica tá aí precisando. triste em casa, sabadão, postando na rede social. Ai, não tenho nada pra fazer. Levanta a bunda da cadeira e vamos ajudar o povo aí, Vamos né? lá. Bate lá no Instituto Nanquim, o que eu posso fazer? Lavar um banheiro, arrumar alguma coisa e Sim. bora pra frente, né? Bora trabalhar. E um recado pros nossos governadores, nossos governantes do Brasil, investir mais nos institutos. Você acredita que está precisando de mais incentivos para que as pessoas que têm esse coração extraordinário que nem o seu possam desenvolver projetos melhores, projetos maiores, mais estruturados, de repente disponibilizar equipes de profissionais que não seja só para fiscalizar, mas também para dar um suporte maior nas ONGs e tudo mais? Eu acho que é isso que você falou mesmo. A minha fala para os governantes é: invistam na formação das dirigentes, das equipes, das instituições, porque muitas instituições não avançam, não crescem, não melhoram seus atendimentos por falta de formações. Então, não sabem fazer um projeto, não sabem prestar contas, não sabem buscar apoio, não têm informação de como fazer isso corretamente. Então, eu acredito que precisa-se de investir em formações porque uma ONG, ela é uma ONG, mas ela não deixa de ser uma empresa. Ela precisa ter capacitação, ela precisa ter processos, ela precisa ter governança e nada mais do que uma formação para esses institutos e essas ONGs. Perfeito. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para todas as pessoas desse mundão que a gente tá na internet, que de repente sonhou com algum projeto, que às vezes achou
loucura da minha cabeça, tô viajando e talvez aquele projeto podia transformar vidas e teve medo. Porque, cá pra nós, a gente não tem ninguém batendo nas escolas e falando assim, viu, essa ideia que você acha que é loucura, se você escrever um projeto, o governo pode apoiar e você pode transformar isso numa coisa extraordinária, transformando vidas. Então eu gostaria que você deixasse um recado pra essas pessoas que, assim como você lá atrás viu uma criança na rua e você falou, poxa, precisamos tirar essa criança da. E conseguiu correndo atrás e buscando recursos para essa pessoa também acreditar que ela pode fazer a mesma coisa se ela buscar os meios corretos. E você, como uma mentora que hoje, poxa, você conseguiu chegar onde você ligou. Sim. Quais são os caminhos mais rápidos de conseguir? Aonde que eu pego para transformar, para aprender? Porque, cá pra nós, você bateu bastante, que nem eu brinquei, né? Você viveu no modo hard. Agora você pode usar essa experiência para dar dica pra galera que tá assistindo e falar: poxa, eu tenho uma ideia de um projeto há muito tempo aqui, mas não sei botar no papel. Como que eu faço? Quais os recursos? Aonde eu vou? Ou de repente, se você presta uma consultoria, às vezes você tem um trabalho de ajudar pessoas que estão querendo ingressar nesse mundo, se pode estar ajudando também, né? Conta pra gente. Eu escrevo projeto, eu elaboro projetos e também dou curso sobre isso. Então, se você quiser aprender a fazer um projeto, você pode me procurar. Posso ensinar, podemos formar uma turma de elaboração de projetos. Isso que eu pedi para os governantes de elaboração, prestação de contas, gestão. O Instituto Nanquim ele é capacitado pelo governo federal para dar treinamento sobre esses temas. Então, nós podemos treinar pessoas. Então, se você tem interesse em aprender a fazer um projeto, entre em contato, a gente pode bater um papo sobre isso e montar uma formação, um curso sobre elaboração de projeto, sobre gestão, prestação de contas. Ou entre em contato com a gente, que a gente também pode dar algumas dicas, orientar. Cuidado com o que você encontra pela internet. Tem muita gente oferecendo curso, oferecendo consultoria. Mas cuidado que tem muita gente aí que não entrega o que promete, né? Então, não entrega o que promete. Então, muito cuidado aí quando você procura algum lugar para aprender. Então, até isso mesmo, a gente pode dar orientações onde você pode encontrar informações idôneas. No próprio site do governo federal tem material também que pode auxiliar. O meu conselho é estude, que foi o que eu fiz. Eu sempre busquei as informações nos lugares pontuais. Então, aonde eu quero encontrar informação sobre isso, sobre aquilo, eu vou direto na fonte e não fico pesquisando. Eu queria aprender sobre cultura, eu fui buscar informações no site do Ministério da Cultura. Eu queria aprender sobre questões sociais, eu fui nas associações de assistência social buscar informações. Então, só cuidado onde você busca informações aí. E aí, você que está nos assistindo, de repente, se você tem uma comunidade, uma igreja, ou de repente um grupo de vizinhos que está preocupado com isso, você quer uma formação, junta essa galera, monta uma turma, vai lá no Instituto Nanquim e fala assim, olha, tenho 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, nos ajuda. Eu tenho certeza que você vai ter o maior carinho de pegar e montar um material e dar todo o preparo para eles, né? Isso. A gente está conversando com uma empresa aqui da cidade, com a possibilidade de criar um curso sobre isso para apoiar as instituições. Então, estamos aí em bate-papo aí para ver se dá certo. Eu acredito que vai dar. Carmen, foi um privilégio ter você aqui hoje. Obrigada. Eu tô impactado, porque eu aprendi muito. Eu acho que o Ricardo também. Ricardo, o que você achou desse bate-papo, cara? Eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que eu entendi com tudo isso? O que você entendeu? Não me leve a mal, mas eu acho que ela é uma panela de pressão. Sabe por quê? Porque panela de pressão é o quê? Ela exatamente coloca pressão, gera mais rápido para poder sair pronto. É o que a vida dela foi. Entendi muito isso. Porque literalmente... tudo no modo hard, né? Meu, não tem o que falar. Foi assim, ó. Estourou ponto. Tá lá, vamos tomar conta disso? Bom, vamos fazer isso. Meu, bora. É extraordinária. Sua vida desafios, né? Incrível. Extraordinária. Incrível. Obrigada. Parabéns. Incrível. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por me dar a oportunidade de conversar com você, tá? Meu, eu tô assim, tipo, uau. Quando eu crescer, eu quero ser como você, viu? Meu Deus. De verdade, né? Não é puxar no saco, não. Porque eu olho e falo, caraca. Porque eu tenho um trabalho... Eu escrevi um livro que eu vou te presentear aqui, que é As Correntes do Abuso. É um livro que fala sobre relacionamento abusivo. Esse livro eu sempre falo, para uma pessoa que tá dentro de um relacionamento abusivo ou passou, vai dar gatilhos. Porque aqui eu entrevistei mulheres que foram abusadas de várias formas, de
formas terríveis. Então, eu entrevistei elas e as perguntas e as respostas estão aqui. Que legal. Então, talvez a pessoa pegar pra ler, pode dar um gatilho, mas que nem pra você que trabalha com projeto social, ou pra você que tá nos assistindo, fala assim, poxa, quero ajudar. Aqui tem as leis que protegem as pessoas que passam por relacionamento abusivo. Bacana. Quais são os tipos, como começa e quais orientações você tem que ter ali pra poder comunicar com a pessoa, porque às vezes você acha que assim, você tem que largar, que não sei o que. Não, tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter uma segurança, tem que ter um lugar pra ir. Porque não existe esse negócio de tipo, o cara te bateu, vai pra delegacia e faz o BO. E tá bom, você volta pra onde? Volta pra casa do agressor? Como que Exatamente. faz isso? Não, você tem que ter toda uma estratégia, tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter pessoas que possam te ajudar a tirar você daquele lugar e tirar pra você não voltar, porque se Sim, não adianta nada sair hoje, daqui 5, 6 meses, de repente, tá lá de novo. Vai sim. voltar a passar por essas coisas. Então o livro traz esse ensinamento. Muito Espero que abençoe sua obrigada. vida. Amém, já abençoou. E, poxa, Que legal, muito gente. obrigado. Adorei. Adorei Que o livro. bom, fico Obrigada. feliz. Muito Fico obrigada. feliz de verdade. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse programa. Quero agradecer também à Clínica Nogueira. Você que está querendo cuidar do seu sorriso, procure a Clínica Nogueira. Supremo Fit, tá querendo comer um docinho e ficar no shape? Lá tem tudo que você precisa. Doces maravilhosos, incríveis, que vão te surpreender. Olha, de verdade, zero açúcar, zero lactose, low carb. Tudo que você precisa para manter o shape aí, ou que nem eu, né? Comer sem ficar depois chorando pelas pitangas, porque, muita caloria. Corre lá que a Vanessa vai te ajudar, tá? E o Boticário, quer ficar cheirosinho? Quer ir numa reunião empresarial e chegar lá e a pessoa fala: Uau, quem chegou aqui? O Boticário. O Boticário em Indaiatuba é parceiro nosso e eu tenho certeza que eles vão te atender com muito amor e carinho, porque aquelas meninas são maravilhosas. E pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e até a próxima no Falador.